A história começa com um cara chamado Tai, que acabou de perder toda a família num acidente horrível com um caminhão. Isso o abalou pra caramba e o fez perceber o quão frágil a vida é. Agora ele tá todo assustado, achando que pode perder qualquer um que ama a qualquer momento. Sua amiga de infância, Mizumi, também tá sofrendo com a perda da família dela, mas diz pra ele não se preocupar porque ela nunca vai abandoná-lo. Passa um tempo e vemos Tai na sala de aula, com os colegas chamando pra sair, mas ele recusa sempre, e isso os irrita porque não é a primeira vez que ele os ignora, e eles ficam se perguntando por que ele não quer sair com eles. Eles acham que ele deve ser tímido ou algo assim, então decidem dar um tempo. Mal sabem eles que ele fica feliz por terem tentado, mas ele só não tá no clima pra conversar porque ainda tá lidando com a morte da família. Depois que eles vão embora, Mizumi chega e dá comida pra ele, dizendo que ele precisa comer bem. Os colegas estão observando, e descobrimos que todos eles têm inveja porque todos estão afim da Mizumi. Ela começa a se preocupar com Tai porque ele tá ficando antissocial, dizendo que ele precisa se abrir e conversar com as pessoas. Mas ele lembra a ela como ela dispensou o veterano Tanaka, achando que ele é um cara muito legal. Então o Tai fica se perguntando por que ela o rejeitou. Mas ela diz pra ele não se estressar com ela e que ele precisa seguir em frente e conversar com os colegas. Ela tá prestes a alimentá-lo. Mas o vice-diretor Hirokawa aparece e come em vez dele. Ela fica brava, lembrando ele da promessa de parar de beliscar, mas ele explica que não conseguiu se controlar. Ela sabe que ele deveria estar numa viagem de negócios, mas ele diz que mudou os planos porque sentiu falta de comer a comida dela. Ele curte a cor do cabelo dela, mas ela manda ele voltar para o escritório, aí ele diz pro Tai ir encontrá-lo depois da aula. O Tai fica se perguntando se ele fez algo errado, achando o Hirokawa um completo esquisitão. Depois da aula, o Tai vai para o escritório do Hirokawa, se perguntando por que foi chamado. Mas o Hirokawa revela que tem uma coleção inteira de fotos da Mizumi. Ele admite que tirou incontáveis fotos dela, revelando que ele a observava das sombras para protegê-la de todos os caras que queriam ficar com ela. Ele sabe que o Tanaka a chamou para sair e vemos que o Hirokawa torturou o coitado, avisando para ele ficar longe dela, então o Tai percebe que está em apuros porque o Hirokawa é completamente insano. O cara até ameaça matar o Tai, perguntando se ele está se apaixonando pela Mizumi. O Tai está em pânico, temendo pela vida dele, mas o Hirokawa diz para ele não levar para o lado pessoal, dizendo que a Mizumi é a irmã dele. Mas do nada, uma garota aparece e aperta um botão, inundando a sala de luz, dando ao Tai uma chance de escapar. Ele recupera a consciência e a Mizumi o recebe, dizendo que está aliviada que ele está bem. Mas ele está confuso porque está cercado por um monte de estranhos, então ele começa a surtar, exigindo saber quem diabos eles são. A Mizumi diz para ele se acalmar e os apresenta como os irmãos dela. Acontece que a garota que salvou a pele dele é a Futaba, e ela tem um irmão chamado Shinzo, que é completamente obcecado por armas. Aí tem o Kengo, que adora gatos, e o Shin, que é um gênio da tecnologia. E por último, mas não menos importante, tem a Nano, que gosta de fazer experimentos. E eles têm um cão de guarda chamado Golias. A Mizumi revela que a família deles é na verdade uma equipe de espiões, e o Tai não acredita. Se perguntando se ele tá ficando animado, ele pega uma das armas do Shinzo, achando que é um brinquedo, mas quando ele atira, percebe que é de verdade. Eles explicam que ser espião é só um trabalho normal para eles, trabalhando como freelancers, mas eles estão com dificuldades porque os espiões do governo oferecem seus serviços por um preço mais baixo. Mas o Shin solta a bomba que a família deles tem as melhores avaliações na internet, e o Kengo acrescenta que o irmão deles, o Ishiro, tá melhorando a reputação deles, porque as mulheres não se cansam dele. O Tai junta as peças e percebe que o Kengo tá falando do Hirokawa. A Futaba explica que ele é um cara problemático, mas é o melhor espião da família. O Tai fica se perguntando por que ele está sendo alvo, então ela revela que eles têm informações dizendo que alguém quer matar a Mizumi. A Futaba revela que a Mizumi quase morreu por causa do Ishiro, e o estresse disso fez o cabelo dela ficar branco. O Ishiro se culpa pelo que aconteceu, então ele tem ficado obcecado por ela, fazendo o que for preciso para mantê-la segura. Ele se livrou de qualquer um que chegasse perto demais, mas fez uma exceção para o Tai porque eles se conhecem há muito tempo. Mas depois de saber das informações, o Ishiro decidiu que era hora de eliminá-lo. Nesse momento, o alarme dispara, e o Ishiro invade a casa, mas os irmãos da Mizumi prometem segurar as pontas e proteger o Tai. O Shinzo revela que ele montou armadilhas por toda a casa, mas todos eles sabem que ainda há uma grande desvantagem porque o Ishiro tem habilidades incríveis. O Tai sente que está trazendo problemas para a família, mas a Futaba diz para ele não se preocupar, dizendo que sempre foi uma coisa de família. Ela dá umas dicas para ele, dizendo que ele deveria se casar com Fuyumi porque existe uma regra na família deles que impede que eles se matem. Ela explica sobre esse anel de flor de cerejeira que todos na família dela usam, dizendo que quando metade dele é dado ao cônjuge, o casamento se torna oficial. Então se a Mizumi entregar esse anel, o Ishiro não pode tocar no Tai, mas a Mizumi não quer se casar com ele porque ele ainda está preso lamentando a morte da família dele, e a Futaba respeita a decisão deles.
Todos se preparam para lutar contra o Ishiro, mas percebem que ele já está na sala, alegando que destruiu as armadilhas do Shinzo. A Futaba manda ele ir embora, mas ele não aceita. Então ela o joga no chão do nada, e aí começa a briga. Mas o cara se defende bem e usa sua arma para afastá-los. Ele exige que entregue o Tai, ameaçando destruir tudo se não obedecerem. Mas a Futaba avança, tentando se aproximar, mas acaba sendo contida. O Shin diz para os outros irem embora enquanto ela se prepara para lutar. Mas o Ishiro diz que ela não é páreo para ele, mas ela não se importa e chama seus drones, ordenando que atirem nele. Cortamos para o Tai, todo estressado com os outros, mas a Mizumi lembra a ele que eles não podem se matar por causa da regra da família, então eles ficarão bem. Ela mostra a ele um esconderijo, dizendo para ele ficar quieto. Mas ela percebe que ele está preocupado, então ela o tranquiliza dizendo que não vai a lugar nenhum. O Ishiro consegue neutralizar os drones e avista a Mizumi com o Tai, dizendo para ela dar um abraço nele, mas ela vira o jogo e o ataca. Então ele começa a usar seus fios para contê-la. Ele admite que está impressionado e tira a máscara, sabendo que o Kengo estava fingindo ser a Mizumi. Ele sabe que a Mizumi está disfarçada de Tai. E vemos o Tai observando, sabendo que ela está em apuros. Ela tira a máscara e diz para ele se afastar e deixar o Tai em paz porque ele não quer machucá-la. Ele concorda, mas diz que ela não pode sair de casa, dizendo que é perigoso lá fora. Ele explica seu plano de eliminar qualquer ameaça ao redor dela, para que ninguém possa mexer com ela. Ele está até disposto a levar uma facada por ela, mostrando que está pronto para arriscar a vida para mantê-la segura. Ela está prestes a concordar com o acordo dele, mas então o Tai aparece do nada, dizendo ao Ishiro para deixá-la ir. Mas o Ishiro não aceita, dizendo ao Tai para ficar longe da família deles. O Tai percebe que o Ishiro é igual a ele, porque ambos estão apavorados em perder o que amam. Mas o Tai não concorda com os métodos do Ishiro, sabendo que a Mizumi está sofrendo por causa dele. Então o Tai propõe casamento, dizendo que ele ficará bem porque ela prometeu nunca abandoná-lo. Então ela joga um anel para ele, mas assim que ele está prestes a pegá-lo, o Ishiro intervém, dizendo que nunca deixará o Tai se casar com ela. Mas o Tai não desiste e consegue pegar o anel. Pensando em todas as vezes que a Mizumi cuidou dele, ele não quer vê-la sofrer por causa do Ishiro. Então os irmãos aparecem e veem o Tai usando o anel, prometendo proteger a Mizumi. Eles começam a comemorar, achando que ele é o máximo, e a Futaba diz para o Ishiro treinar o Tai, para que ele possa cuidar da Mizumi. No dia seguinte, vemos o Tai acordando, mas ele avista o Ishiro parado sobre ele com uma faca. Ele mal se esquiva, e o Ishiro elogia seus reflexos, mas o Tai acha que o Ishiro ainda está tentando matá-lo. O Ishiro explica que é apenas parte do treinamento deles, dizendo que espiões precisam ficar alertas, mesmo dormindo. Agora é hora de se exercitar, e do nada ele agarra o Tai com seus fios. Enquanto isso, a Mizumi está preparando o almoço deles, mas ela de repente ouve o Tai gritando. Então ela corre para vê-lo e encontra o Ishiro ajudando-o a se alongar. A Mizumi começa a ficar brava, então o Ishiro decide chamar a atenção. Ele verifica o relógio e percebe que eles precisam ir, então ele agarra a Mizumi e eles pulam pela janela enquanto a casa inteira explode. O Tai se pergunta o que está acontecendo, e o Ishiro explica que alguém colocou uma bomba na casa. Agora eles estão num carro, e o Ishiro recebe um relatório do Shinzo dizendo que a bomba estava na cozinha, significando que estavam tentando matar a Mizumi. O Tai se pergunta por que diabos alguém a mataria, então o Ishiro revela que a Mizumi é a 10ª chefe da família Yakuza. O Ishiro continua explicando que a família Yakuza remonta aos tempos dos ninjas no período Edo, e todos os seus descendentes têm habilidades sobre-humanas, mas sempre há uma pessoa comum que nasce como chefe, mesmo sem ter poderes. Eles carregam o gene sobre-humano, e seus filhos poderão ter poderes, então é dever da família proteger a Mizumi e manter sua linhagem fluindo. O Ishiro observa que eles não se importam com a linhagem, mas todos querem proteger a Mizumi como seus irmãos. O Ishiro menciona que eventualmente a Mizumi assumirá o submundo como líder da família Yakuza, então no momento ela precisa aprender sobre o mundo normal, mas isso também os torna alvos de seus inimigos. De repente tira o som por trás e o Tai está perdendo o controle, mas o Ishiro diz a ele que o carro é a prova de balas. Os caras começam a usar armas maiores, mas o carro desvia do perigo. O Ishiro se preocupa em derramar seu chá, dizendo ao motorista para dirigir com mais cuidado. E adivinha quem está dirigindo? É o maldito Golias. O Tai nem acredita no que vê, então o cara começa a atirar foguetes neles, mas o Golias consegue desviar como um chefe. O Ishiro derrama seu chá, então ele sai para resolver as coisas sozinho. Ele bloqueia sem esforço as balas com seus fios e fatia os carros que os perseguem. Então ele volta para o Tai e a Mizumi, lembrando o Tai que ele agora faz parte da família e precisa proteger a Mizumi também. Então o Ishiro planeja ensinar tudo a ele sobre ser um espião. O Ishiro lhe entrega uma peça, dizendo que sua primeira missão é manter a Mizumi segura dos assassinos o dia todo. Eles chegam à escola, e a Mizumi cumprimenta seus colegas, mas vemos o Tai seguindo-a, observando todo o maldito lugar. As garotas acham que ele está agindo de forma muito estranha, mas os outros garotos o elogiam, mas quando veem o rosto dele, ficam chocados, se perguntando o que diabos aconteceu com ele.
Voltamos pro carro e ele está olhando para a arma, surpreso. Mas o Ishiro diz: não se preocupe, podemos limpar essa sujeira se você até matar alguém. A Mizumi diz ao irmão para parar de brincar e o Tai fica aliviado em ouvir isso. Mas ela menciona que as verdadeiras ameaças são bombas e veneno. Então uma arma não vai ajudar. O Ishiro diz para ele tomar cuidado com um cara que faz bombas chamado Tamiya, dizendo que suas bombas são de primeira linha. O Ishiro até usou seus serviços antes, então o Tai se pergunta por que diabos o Tamiya se voltaria contra eles. Mas o Ishiro explica que é comum que pessoas nessa linha de trabalho mudem de lado facilmente. O Ishiro revela que o Tamiya tem um ponto fraco: ele é viciado em redes sociais. O cara até posta sobre como o trabalho dele tá indo. O Ishiro diz a eles que há reféns que ele precisa salvar, então ele não estará com eles. Mas ele avisa o Tai para não baixar a guarda, dizendo que o Tamiya postou que haverá mais 2 bombas. O Tai tem que proteger a Mizumi a todo custo até o Ishiro voltar. O Tai escaneia a sala, tentando descobrir onde as bombas poderiam estar, e decide ficar perto da Mizumi. Mas então o Tamiya aposta que a segunda bomba está no lugar, e o Tai começa a entrar em pânico. A próxima coisa que você sabe, ele é atingido por uma bola. Os outros garotos o verificam, mas ele avista uma figura pela janela e corre em direção a eles. Ele chega à enfermaria, mas ele hesita na porta e a enfermeira aparece atrás dele, perguntando se ele tá bem. Ele logo inventa uma desculpa e sai, mas a gente vê a mulher sorrindo. Voltamos para a sala de aula, onde a Mizumi tá batendo papo com as garotas, enquanto o Tai olha o celular e vê a Tamiya montando o último explosivo. Ele pensa em como a Mizumi aprendeu a se proteger, tipo como ela nunca come nada que não tem certeza e como ela sempre evita ficar sozinha. Os garotos pedem desculpas de novo por terem batido nele e dão um chocolate para ele. Ele devora tudo de uma vez, e os garotos não acreditam que ele aceitou, lembrando como ele normalmente fica nervoso quando eles falam com ele. De repente, o Tai começa a passar muito mal, então eles acham que deviam levá-lo para a enfermaria. Mas aí eles lembram que a enfermeira não tá lá hoje, e o Tai desmaia na hora. Ele acorda e encontra a Mizumi lá, dizendo que a enfermaria não tá aberta. O Tai começa a duvidar se ele é a pessoa certa para ela, pensando que ele não sabe nada sobre ela. Mesmo sendo amigos de infância, apesar de estar em perigo constante, ela sempre o protegeu. Ele percebe que nunca pensou nos sentimentos dela quando concordou em se casar com ela. Mas aí ela dá uma cabeçada nele e diz que foi ela quem o escolheu, e agradece por ele ter casado com ela. O Tai fica animado com isso. Mas aí ele avista uma bomba no teto. Aquilo explode e os garotos acham que é só um dos experimentos do clube de ciências. A gente vê a Nano e uma mulher admirando a explosão, e a gente vê que na verdade era a Kengo. O Tai e a Mizumi sobrevivem à explosão, e o Tai pensa em como diabos a Tamiya conseguiu plantar uma bomba numa sala aleatória. Mas ele lembra que a enfermaria estava fechada, então esse era o melhor lugar para alguém descansar. Ele percebe que a Mizumi está sendo alvo através dos movimentos dele, e então ele encontra a terceira bomba no próprio corpo. Ele descobre que a Tamiya anunciou propositalmente seus movimentos para que o Tai ficasse ao lado da Mizumi, tornando-o a bomba que a mataria. Com apenas alguns segundos restantes, a porta bloqueada, então o Tai pula do prédio para se afastar da Mizumi, mas do nada, o Ishiro pega e desarma a bomba, dando os parabéns ao Tai por completar sua missão. A Mizumi pergunta o que eles vão fazer com a bomba, e o Ishiro diz que planeja devolvê-la ao dono. Nano, Kingo e Shinzo aparecem, e a Mizumi percebe que eles estavam observando o tempo todo. O Kingo diz que eles só queriam dar uma olhada no Tai em sua primeira missão. O Shinzo entrega a Tamiya, implorando por misericórdia. Mas o Ishiro joga pela janela enquanto a bomba dele explode, e todos admiram a explosão. A gente vê o Ishiro irritado enquanto o Tai chega na casa deles, mas a Mizumi lembra a ele que a casa do Tai foi destruída pela bomba. E agora que eles são casados, ele não pode recusar. Então o Ishiro diz ao Tai para tomar cuidado. Na manhã seguinte, o Tai acorda desse pesadelo onde ele não conseguia salvar a Mizumi desse cara musculoso e sem camisa que a tinha em seu poder. Aquilo foi intenso pra caramba, mas aí ele percebe que foi tudo coisa da cabeça dele, e ele lembra de toda a loucura que realmente aconteceu ontem. E agora ele tá morando na casa da Yakuza, o que vai levar um tempo para se acostumar, mas caramba, ele pisa acidentalmente na cauda do Golias e se condena à morte por 1000 arranhões. E todo mundo na casa já sabe o que aconteceu só pelo som dos gritos do Tai. Mais tarde, a Mizumi está cuidando do Tai e pedindo desculpas pelo que aconteceu. Ela deixou o Golias vigiando ele para que o seu traseiro não fosse atacado pelo Ashiro enquanto ele dormia. E o Tai sabe que o Ashiro faria algo assim se tivesse a chance, então ele aprecia a vigia. A Mizumi então pega o Golias e começa a dar bronca nele por machucar o Tai, mesmo que o trabalho dele fosse protegê-lo. Mas isso deixa o Tai nervoso porque ele sabe que o Golias ataca quando as pessoas o tocam. Embora pareça que o Golias gosta da Mizumi porque ela é a chefe e ele nunca atacaria, mas o mesmo não vale para o Tai. Mais tarde naquele dia, o Tai se encontra com a Futaba e implora para que ela o ajude a ficar mais forte, mas ela diz que eles já estavam planejando treiná-lo aos poucos porque ele é muito mediano, mas isso não é o suficiente para o Tai. O último incidente o fez perceber que ele está muito despreparado para manter a Mizumi segura do perigo.
e ele quase se matou também. Já que a Mizumi o escolheu como seu homem, ele quer ser forte por ela, o que é algo sentimental. Mas então a Futaba agarra a camisa dele e começa a jogá-lo pelo quarto para dar um exemplo. Ela diz que, embora não pareça, ela tem um talento incrível para artes marciais. E mesmo com todo esse talento, ela levou 3 anos de treinamento antes de poder ir em sua primeira missão. Então pro Tai, sem nenhum talento para falar, vai levar ainda mais tempo para treinar. Apenas ter emoções fortes não vai adiantar. Mas com isso dito, ela não vai deixar toda a motivação dele ir por água abaixo. Então ela oferece a ele a chance de experimentar o regime de treinamento completo da família Yakuza. Mas ela tem uma condição antes de começarem: o Tai tem que morar nesta mansão por um mês inteiro. Ele fica surpreso que é só isso que ela pede, mas ela diz que é porque eles destruíram a casa dele, então ela quer que ele more lá como parte do treinamento dele. E então em um mês o verdadeiro treinamento começa. O Tai está prestes a pensar nisso. Mas assim que ele se levanta, uma porta secreta se abre sob seus pés e ele quase cai para sua perdição. Ela pede desculpas por isso, porque ela esqueceu de mencionar que esta casa inteira está cheia de armadilhas para treinamento de espiões. Então se o Tai não conseguir lidar com as coisas básicas que a casa joga nele, então não haverá treinamento. O Tai veio aqui pedindo treinamento, mas agora ele está preocupado que possa acabar morto depois de apenas um dia. Na manhã seguinte, um despertador toca para acordá-lo. E não é uma sugestão, porque o relógio explode depois de alguns segundos que o Tai tenta ignorá-lo. Ele corre para o corredor para escapar daquilo, mas acaba ativando outra armadilha que cospe um lança-chamas. Quando ele se senta para tomar café da manhã, ele está praticamente grelhado. A Mizumi pede desculpas pela família maluca dela, mas a Futaba diz que o despertador explosivo é necessário para que ele crie o hábito de levantar imediatamente. O Tai dá uma mordida no café da manhã e pergunta como diabos a Mizumi conseguiu viver nesta casa por tanto tempo quando ela é tão medíocre quanto ele, mas ela explica que ela não tem que lidar com nenhuma armadilha porque elas não ativam para ela. O Shin explica para ele, dizendo que as armadilhas podem ser desligadas assim que ele for aceito pela casa. Elas são todas controladas por um sistema de computador. Então, se ele conseguir limpar todas as armadilhas da casa, ele se tornará oficialmente um membro da família Yakuza e poderá ligá-las ou desligá-las quando quiser. Os outros desligam as armadilhas quando estão feridos ou se simplesmente não querem lidar com isso. E se o Tai trabalhar duro, ele poderá fazer o mesmo em tipo 2 anos ou algo assim. O Tai não está gostando desse prazo de 2 anos, mas um momento depois, seu estômago começa a dar problema e a Futaba diz que ele deveria ter prestado mais atenção ao que estava comendo. Todos na família, exceto a Mizumi, têm a comida misturada com um pouco de veneno para criar imunidade. Mas o Tai não precisa se preocupar porque é o suficiente para transformá-lo em um cagão pela manhã. Uma coisa com a qual ele precisa se preocupar é o fato de que a porta do banheiro tem tipo 20 travas por algum motivo. O Ishiro passa, e embora ele não faça nada com o Tai, ele está se divertindo vendo ele sofrer. Para entrar, o Tai precisa ser capaz de arrombar a fechadura e descobrir a senha em menos de 1 minuto, mas é cruel esperar que ele faça isso na primeira tentativa. Então o Shinzo intervém para ajudá-lo antes que o traseiro dele exploda no chão. No dia seguinte, todos os despertadores começam a tocar novamente, e todos encontram suas próprias maneiras de impedir que eles explodam. As armadilhas estão em todo lugar, tentar pegar um café da manhã acaba com ele sendo pulverizado como se estivesse em um tiroteio. Ligar a TV exige que ele aperte o botão com uma arma, e até tomar banho quase se transforma em uma sessão de afogamento. Quando ele finalmente vai para a escola, ele está completamente exausto. Seus amigos perguntam se ele está bem, mas ele está fingindo e diz que está bem, então eles o deixam em paz. Quando o dia finalmente termina, nosso garoto está completamente exausto, mas depois de verificar a Mizumi, ele vê que ela tem estado fraca até tarde da noite, então ele a cobre com um cobertor e decide trabalhar um pouco mais também. Ele sai para praticar sua mira. Mas caramba, ele ainda atira como um Stormtrooper. Ele está determinado a continuar até finalmente arrumar a sua vida. Mas então a Mizumi o chama e pergunta se ele quer fazer uma pausa com ela. Eles ficam relaxando lá dentro, e a Mizumi serve uma xícara de chá para ele antes de perguntar se ele tem certeza de que não está se esforçando demais com todo o treinamento que tem feito. O Tai não quer admitir, mas ela sabe que ele está se esforçando porque ele se acha fraco. Mas a Mizumi não o vê assim. Ela se lembra de quando eram vizinhos. Eles não eram super próximos nem nada na época. Mas quando ela começou o ensino médio, ela começou a ser alvo de algumas garotas invejosas porque ela usava aquela mecha de cabelo branco estilosa, e o Ishiro não estava por perto para fazê-las desaparecer. Então a Mizumi ficou à mercê de suas cruéis tesouras. Mas então o Tai apareceu e acabou com aquilo cortando o próprio cabelo sem dizer uma palavra. Seu gesto deixou aquelas valentonas chocadas e elas fugiram como cachorrinhos assustados. Assim que as garotas foram embora, o Tai jogou as tesouras e disse a Mizumi que ele já estava planejando cortar o cabelo de qualquer jeito, então ela não precisava se preocupar.
Ela ainda se sentiu mal com isso, mas ele insistiu que não era nada. E a partir daquele dia, eles se tornaram muito próximos. Ele a protegeu todo esse tempo, então ela está dizendo a ele que ele não precisa se matar de trabalhar mais. Algum tempo se passa e o Tai acorda uma manhã, conseguindo parar aquele despertador explosivo antes que ele comece a tocar novamente. Ele atravessa o corredor sem ativar nenhuma daquelas malditas armadilhas. Ele entra na sala de estar e cumprimenta o Shinzo, enquanto ele mais uma vez tenta ligar a TV com uma arma. Sua mira melhorou, e agora ele consegue acertar o botão de ligar. Mas mudar de canal ainda é um pouco complicado para ele. Então o Shinzo dá a ele algumas dicas sobre como reduzir o recuo quando ele dispara aquela arma. Logo depois o Shin entra na sala e ela fica impressionada pra caramba que o Tai agora consegue ligar a TV com facilidade. Ela veio para dar ao Shinzo alguns dados de desempenho do Tai que ela analisou para ele. O Tai é muito grato por toda a ajuda que eles estão dando a ele, mas ele tem uma pergunta que está morrendo de vontade de fazer. Ele pergunta ao Shin por que diabos o Shinzo fica sempre sentado em uma lata de lixo, mas a resposta é bem simples. O cara é apenas super tímido e preguiçoso, então ele quase nunca sai daquele mini tanque que ele construiu para si mesmo. Mas esse não é o ponto. Ela diz ao Tai para se apressar, porque ele deveria encontrar a Nano para aprender a lidar com um gás venenoso. Enquanto ele sai, o Shinzo diz que acha que o Tai tem um talento real para essa coisa de espião, mas enquanto o Shin concorda que ele está progredindo muito, ela sabe que é tudo por causa do seu próprio trabalho duro. Mais tarde, Futaba e Kengo passeiam pelo corredor e dão de cara com Tai e Nano treinando o gás nervoso. Kengo tenta se intrometer, mas Futaba o chuta de volta para o lugar para que Tai possa treinar em paz, embora ela sinta que algo está errado. Mais tempo passa e o Tai está passando por sua rotina matinal sem problemas. A Mizumi está muito orgulhosa de até onde ele chegou em apenas 3 semanas morando aqui. Ele pede a ela para passar o leite, mas há uma coisa que ele ainda não se acostumou, aquelas doses leves de veneno, então mais uma vez ele é forçado a correr para o banheiro. Mas ele também ainda não descobriu como quebrar os códigos da porta. O Kengo vai ajudá-lo antes que ele tenha um acidente. Mas quando ele chega lá, ele encontra o Tai desmaiado no chão. Todos correm para verificar ele e a Futaba pede a Nano para preparar alguma coisa para ele. Mais tarde, o Tai acorda na mesa de diagnóstico da Nano, e sorte para ele, tudo que ele tem é uma febre por estar muito cansado. Se ele descansar o resto do dia, ele ficará bem, ou pelo menos ficaria bem se não tivesse ferimentos tão ruins. A Futaba está de olho nele há um tempo, porque não há como ele estar alcançando esses resultados incríveis sem tomar algumas medidas drásticas. Ele manteve isso em segredo com a ajuda dos outros, e a Futaba fica muito decepcionada com Inanno por se destruir assim. O Tai diz a ela que a culpa não é dos outros porque eles tentaram impedi-lo de ir com tudo. Mas ele era teimoso pra caramba e implorou até que eles cedessem porque ele quer proteger a Mizumi o mais rápido possível. A Futaba dá um tapa na cabeça dele por ser tão idiota e não perceber que ele não pode cuidar da Mizumi se ele não puder cuidar de si mesmo primeiro. Ela entrega a ele um livro sobre noções básicas de decifração de códigos para que ele tenha algo para fazer enquanto se recupera dos ferimentos, e Tai agradece a ela por ser tão atenciosa. Mas assim que ela sai, Futaba pensa consigo mesma que a resiliência de Tai é simplesmente inacreditável. A maioria das pessoas quebraria muito antes de seus corpos cederem se levassem ao limite como ele fez. Mas Tai continua treinando duro para Mizumi, e isso pode significar que ele tem o que é preciso para protegê-la, afinal. Alguns dias depois, Tai totalmente curado e finalmente capaz de destrancar a maldita porta do banheiro sozinho, e isso é motivo de celebração, e como ele já venceu todas as armadilhas da casa, ele está obtendo acesso de administrador para desligá-las e ser oficialmente reconhecido como um Yakuza. Futaba o elogia pessoalmente por todo o trabalho duro que ele tem feito no último mês. Mas de agora em diante, ele receberá o intenso treinamento da família Yakuza, então é melhor ele estar pronto. Shinzo tira uma camisa de 100 kg para Tai usar, e Shin aumenta a dificuldade das armadilhas, então Tai terá um treinamento ainda mais brutal logo de cara. Mais tarde, vemos Mizumi cozinhando uma tempestade para a família, fazendo sua coisa usual de adicionar um toque de veneno, mas do nada, Tai a atinge com uma pergunta sobre colocar um sutiã, pegando-a desprevenida. Ele tenta explicar que estava praticando seus disfarces, mas ela não quer ouvir. Então Kango aparece e se oferece para ensinar Tai, mas ele acaba zombando dele em vez disso. Shinzo aparece perguntando qual é a comoção, então Tai arranca o disfarce de Kango. Ishiro entra dizendo que está prestes a ir em uma missão e tenta ganhar um beijo de Mizumi, mas ela apenas o afasta. Acontece que Shinzo também vai em uma missão, e Tai está preocupado com ele. Mas Shinzo diz que é apenas algo básico onde eles têm que pegar a placa original por algum dinheiro falso. Tai não consegue acreditar que isso seja considerado uma missão fácil, então Shinzo lhe entrega algo antes de sair. A próxima coisa que vemos, Tai e Mizumi indo para a escola e de repente uma bola de beisebol voa em direção a eles. Mas Tai a pega como se não fosse nada, jogando-a de volta com uma velocidade incrível, e o técnico pede diretamente a ele para se juntar ao time.
Durante o intervalo do almoço, Mizumi menciona como o treinamento deixou super-humano e diz a ele para ter cuidado para não estragar a cobertura. Depois da escola, Mizumi cuida de toda a papelada da família, e a mente de Tai fica chocada com a forma como ela lida com tudo. Mas ela diz a ele que se acostumou, e é sua responsabilidade como chefe. De repente ela percebe que algo está faltando, então decide visitar Kango. Tai não consegue acreditar em quão bagunçado o quarto de Kango é, e Mizumi o repreende por esquecer de anexar a papelada ao seu relatório. Kengo ignora como se não importasse, e Tai sugere que eles procurem no quarto. Mas Kengo diz que não adianta porque ele nunca fez o maldito relatório. Ele sai completamente nu, e Mizumi diz a ele para se cobrir na frente dela. Mas Kengo menciona como eles costumavam tomar banho juntos quando eram crianças. Mizumi decide puni-lo, mas Kengo foge deles. Tai tenta detê-lo, mas Kengo se disfarça de Mizumi, pegando Tai desprevenido e fazendo-o hesitar, e então ele foge. Mizumi ativa o modo de hibernação, e a casa inteira entra em lockdown. Enquanto isso, vemos Shinzo rastejando por um duto de ventilação, usando óculos de raio-x para observar o que está acontecendo. Ele percebe que a segurança está mais apertada do que o esperado, e então o diretor do local aparece. Ele está se sentindo bem porque as coisas parecem estar indo de acordo com o plano, mas parece que há alguém mais puxando as cordas. Shinzo derruba 2 guardas e consegue pegar a placa original, mas de repente o alarme dispara. Vemos Mizumi e Tai procurando por Kengo, verificando se ele está escondido com algum dos outros irmãos, mas ninguém o viu. Eles até espiam o quarto de Shiro, mas está cheio de fotos de Yumi, então eles decidem continuar procurando. Eles são acompanhados pelos outros 3 irmãos, que estão curiosos sobre o que diabos está acontecendo. De repente eles percebem que Kengo estava se disfarçando como eles mais cedo. Eles ouvem Kango rir e o veem aparecer de uma pintura, mas ele foge muito rápido, Tai vai atrás dele. Mas quando eles viram a esquina, Kango escapa. Mizumi se perguntou o que aconteceu e Tai apontou para um túnel. Tsuzumi não consegue acreditar que existe uma passagem secreta que ela não conhecia, e ela está furiosa porque Kango escapou. Ela desativa o lockdown e eles voltam para o quarto de Kango para terminar a papelada. Mas então Mizumi de repente coloca algemas em Tai e o chama de Kango. Tai fica todo confuso e pergunta o que diabo está acontecendo. É quando Mizumi revela que sabia que o plano de Tai era enganá-la para desativar o lockdown. Ela também aponta que o verdadeiro Tai sempre a deixa passar pelas portas primeiro, então Kango admite a derrota e concorda em fazer sua maldita papelada. A próxima coisa que vemos, Tai devorando algo quando uma ligação chega. É Shinzo e ele está surtando porque havia mais inimigos do que o esperado, e ele está com poucas armas. Acontece que, embora ele seja um especialista em armas, ele é um completo medroso quando não tem mais nada para lutar. Então Mizumi pede ajuda a Tai. Vemos Tai segurando um pacote e se esgueirando para dentro da instalação, mas então um cara aparece sorrateiramente atrás dele. Ele se lembra de seu treinamento com Shinzo, então ele revida e desarma a arma do cara, tirando-o. Mais pessoas começam a vir para ele e Tai pode dizer que são 3 deles. Ele consegue derrubar 2, mas o terceiro está prestes a chamar reforços. É quando descobrimos que Shinzo lhe deu uma arma, então ele decide usá-la. A maldita coisa dispara eletricidade e frita o rádio. Tai chega a Shinzo, que instantaneamente o abraça e admite que estava apavorado. Ele acaricia sua nova arma, e Tai sugere que eles se movam. Mas de repente eles são avistados. No entanto, Shinzo volta ao modo durão e rapidamente os desarma. Eles fogem, e Shinzo lida com os guardas como se não fosse nada, eles se dirigem para a saída. Mas há um sniper e Tai leva um tiro na perna. O cara ameaça terminar Tai e diz a Shinzo para largar a arma. Shinzo vê Tai sangrando e joga sua arma. Em um flashback, Mizumi diz a Tai que ele pode dar a Shinzo qualquer coisa como arma, desde que o faça se sentir confortável. Então Tai de repente joga um maldito garfo nele, e Shinzo usa para destruir a arma do cara, e ele conseguiu acabar com ele. Eles conseguem escapar e ambos se desculpam por terem estragado tudo. Tai está preocupado porque Shinzo está sem balas, mas ele sabe que tem que se acostumar com isso e ficar mais forte porque tem que proteger a família como o irmão mais velho deles. Na noite seguinte, vemos Tai ao telefone com Mitsumi, que o está convidando para um encontro, mas então um maldito carro aparece e um cara aleatório aparece. Então Tai desliga na cara dela. O cara se aproxima e se apresenta como Seiji, um policial, e começa a interrogar Tai com perguntas. Eles vão para a delegacia, onde Seiji tira uma foto de Tai de sua última missão, e Tai começa a ficar todo nervoso, imaginando como diabos Seiji a encontrou. Seiji solta uma bomba e mostra a Tai vídeos dele durante os eventos recentes, pensando que ele é o responsável por toda a merda que aconteceu. Ele chama Tai de criminoso e ameaça prendê-lo. Mas então Seiji começa a pensar que Tai está trabalhando com alguma organização secreta, então ele lhe oferece um acordo, entregue todo mundo, e ele terá uma punição mais leve. Tai não aceita nada disso e diz que não sabe de nada. Seiji tenta lhe dar água, mas Tai sabe que há soro da verdade misturado, então ele se recusa a beber. Seiji força em sua boca, mas Tai executa um movimento inteligente e o pega com um maldito balão. E ele continua a se fazer de bobo. Do nada, Seiji o ataca, e Tai percebe que há corpos mortos na sala. Seiji explica que acabou de derrubar um traficante.
Gabando-se de como ele não tem medo de tomar a lei em suas próprias mãos, ele agarra Tai e ameaça matá-lo. Mas então ele avista um fio e percebe que Ichiro está envolvido. Tai diz a Seiji que ele não sabe de nada. Seiji está prestes a dar um soco, mas Tai o desvia, e o soco acaba atravessando a parede. Enquanto isso, Ichiro está ouvindo e começa a zombar do desempenho patético de Seiji. Tai exige uma explicação, e Ichiro revela que Seiji é seu amigo, e ele tem encoberto as atividades da família em troca de ajuda com suas investigações. Ashiro pergunta se Tai passou no teste e explica que Tai não os delatou, e ele está ansioso para trabalhar com ele. Seiji menciona que tem um grande trabalho para Ashiro, então ele percebe que é hora de sua próxima missão e decide sair. No dia seguinte, Tai está exausto porque não conseguiu dormir o suficiente, e Mizumi está preocupada com ele. Ichiro entra na sala de aula e anuncia que será o professor substituto. Ele começa a dar uma aula e Tai está prestes a desmaiar. Então ele sente um maldito giz vindo em sua direção em velocidade de raio. Ele o desvia no último segundo. O giz deixa um buraco na parede, e Ichiro usa código Morse para se comunicar, dizendo a Tai que ele precisa aprender a controlar seus padrões de sono. Ichiro começa a falar sobre golfinhos, e como eles não dormem como os humanos. Ele diz que eles apenas desativam uma parte de seus cérebros para descansar. O cara diz a Tai que ele precisa aprender essa habilidade, mas Tai acha que é impossível porque os humanos precisam dormir para sobreviver. Ichiro avisa a Tai que ele vai jogar mais giz nele se o pegar dormindo. Mas então Mizumi intervém e diz a Ichiro para recuar, pensando que ele está apenas tentando torturar Tai. Ele está feliz que ela esteja falando com ele, e ela diz a Ichiro para parar de tornar a vida de Tai miserável. Mas Tai assegura que ele pode passar no teste de Ichiro, mas Ichiro de repente tira uma pastilha e a esmaga. Enchendo toda a sala com gás sonífero, Mizumi coloca uma máscara de gás e fica furiosa porque todos desmaiam. Ichiro avista Tai dormindo e começa a jogar giz nele, mas Tai se defende como um chefe. Mizumi fica chocada porque vê que Tai pode se mover mesmo quando está dormindo. Ichiro percebe que Tai está meio acordado e começa a jogar ainda mais giz, mas Tai os desvia como um ninja. Ichiro fica impressionado e continua jogando giz até o fim da aula. Mas naquela noite, descobrimos que Tai não consegue mais voltar a esse estado de meio acordado. Todos acham que ele é assustador porque o vem andando dormindo e essas coisas. No dia seguinte, Tai está lendo um manual sobre como namorar como um espião. Ele percebe que não tem passado tempo suficiente com a Cirta Yumi, e teme que o relacionamento deles possa ir por água abaixo. Ele está prestes a convidá-la para sair quando recebe uma ligação de Seiji. Seiji diz que é uma missão urgente e Tai tem que ir. Então Tai vai para um parque de diversões, e Seiji lhe diz para pegar um casal perigoso que está causando problemas com suas armas, mas Seiji não tem ideia de como eles se parecem. Então ele diz a Tai para ficar atento a qualquer comportamento suspeito, mas Tai percebe que está se destacando como um polegar dolorido, porque ele está sozinho em um mar de casais. Nesse momento, Mizumi aparece e diz que sabe o que está acontecendo, e que ela vai ajudá-lo a se misturar. Ela até aponta algumas pessoas suspeitas por perto. Ela diz a ele que pode se cuidar, então ele não precisa se preocupar com ela. Ele avista um casal fofo se divertindo, com o cara elogiando a roupa da garota. Então Tai tenta copiá-lo e diz a Mizumi que ela pode soltar alguns chutes incríveis em sua roupa, mas ela apenas diz que é fácil de se mover, e ele percebe que está lutando para mantê-la entretida. Eles avistam um casal suspeito embarcando em uma montanha russa, então eles decidem segui-los. Todo mundo está se divertindo no passeio, mas Tai acaba adormecendo porque não é nada comparado ao seu treinamento hardcore. Após o passeio, Mizumi e Tai ficam de olho no casal, e percebem que eles não são tão perigosos quanto aparentam, então eles veem outro casal e acham que eles parecem encrenqueiros. Então Tai decide segui-los enquanto eles vão para outro passeio, mas de repente eles começam a se beijar e essas coisas. Tai descobre que eles são apenas um casal normal se divertindo. Mizumi avista outro casal suspeito, e Tai decide espiá-los enquanto eles tomam um café. Ele ouve o cara falando sobre um item especial e alcançando o bolso. Tai começa a pensar que ele tem uma arma, mas ele tira um maldito anel e pede a mulher em casamento. Tai tá todo frustrado porque não tá obtendo nenhuma pista. Nós o vemos segurando uma rosa, pensando em fazer a Cirta. Yumi feliz. Mas então ele ouve o doce casal começar a discutir, e ele não consegue acreditar que essa merda tá acontecendo porque eles estavam todos próximos durante os motins. De repente eles sacam suas armas e Tai percebe que eles são seu alvo. Todo mundo começa a surtar enquanto eles começam a atirar um no outro. Então Tai se protege. Ele vê sua rosa sendo destruída e ele fica furioso. Ele usa suas balas elétricas e os derruba. A polícia aparece e os prende, e Seiji agradece a Tai pela ajuda, dizendo que ele fez um ótimo trabalho. Mas Damashiro descobre isso e fica muito chateado porque Tai saiu com Mizumi. Vemos Tai e Mizumi relaxando na roda gigante, e Mizumi menciona como eles puderam aproveitar todas as atrações. Tai se pergunta por que ela não quis ir na roda gigante até depois de irem nas outras. Ela explica que quer ver o pôr do sol com ele. Ele entrega a rosa para ela, dizendo que ela se estragou no tiroteio, mas ele ainda quer agradecer por tudo que ela fez. Ela aceita, e eles passam o resto do dia juntos.
De volta a casa, vemos Shin completamente exausta ao completar sua missão. Ela está prestes a desmaiar, mas, do nada, uma garota misteriosa hackeia seu sistema. Shin não aceita isso, e ela luta contra a hacker. A vemos no jogo, perseguindo um ouriço, mas a garota desconecta o computador dela, permitindo que ela escape. Quando ela liga o sistema de volta, percebe que a garota roubou fotos de Tai. Na manhã seguinte, Tai e Misumi esbarram em Shin. Eles se perguntam por que ela parece tão abatida, e ela menciona a hacker e como é suspeito que elas só levaram fotos de Tai. E isso dá um mau pressentimento a Tai. Tai e Misumi vão para a escola, pensando no que a hacker poderia querer. Mas, do nada, eles são parados por agulhas, e vemos a garota misteriosa. Tai tenta fugir, mas eles não conseguem despistá-la, então ele se prepara para lutar. A garota ataca ele diretamente, mas ele consegue empurrá-la para trás. Ela confessa seu amor por ele, mas também diz que está tentando matá-lo. Misumi a reconhece como Ayaka, a espiã caçadora de homens. Ayaka não gosta desse apelido, mas Misumi explica que ela usa suas habilidades de espionagem para rastrear caras por quem se apaixonou e esfaqueá-los com suas agulhas. Ayaka revela que se apaixonou por Tai depois de ver um vídeo dele na Dark Web, mas isso acabou colocando uma recompensa em sua cabeça. De repente, ela joga suas agulhas para cima, e vemos que há outras pessoas atrás de Tai por causa dessa recompensa. Mas Ayaka começa a perder o controle, querendo Tai só pra ela. Tai solta a bomba de que é casado com Misumi, então não pode se deixar ser morto. Ayaka desmorona ao ouvir isso, desejando poder matar Misumi agora mesmo. Mas ela revela que Ishiro lhe deu permissão para mirar em Tai com a condição de que ela não tocasse em Misumi. Tai e Misumi não conseguem acreditar que Ishiro aprovaria isso, e Ayaka começa a jogar agulhas ao redor deles. Mas ela os avisa que os verá novamente em breve antes de ir embora. Eles chegam à escola, e Ayaka é apresentada como a nova aluna transferida. Ela acaba sentando ao lado de Tai, e enquanto ela vai para o seu lugar, ela tropeça e joga uma agulha nele. Mas ele consegue pegá-la. Vemos Tai passando o dia, tentando desviar das tentativas de assassinato de Ayaka. Ele almoça com Misumi, e ele continua desviando dos ataques de Ayaka. Ayaka começa a ficar desesperada, então ela usa suas agulhas em todos os outros na sala, dizendo que injetou todos com algum veneno de controle mental. Ela ordena que restringam Tai, e todos o seguram, ela se preparando para acabar com ele. Mas Misumi intervém dizendo que ela cruzou a linha, mas nesse momento, o caçador de recompensas de antes aparece e começa a atirar em Ayaka para se vingar. Misumi a empurra para fora do caminho, e Tai saca sua arma e atira no cara. Ele verifica Misumi, e Ayaka se pergunta por que ela salvou. Misumi explica que está feliz porque agora alguém mais que vê o quão incrível Tai é. Ayaka a vê como um anjo e se apaixona por ela. Enquanto voltam para casa, Ayaka se agarra a Misumi, e agora ela quer matar Tai para ter Misumi só para ela. Tai não gosta disso, mas então ele recebe uma ligação de Shin. Eles se encontram com ela em seu quarto, e Misumi revela que Shin está sempre procurando pessoas para jogar. Tai está confuso pra caramba. Mas Shin começa o jogo, dizendo que eles têm que derrotar os inimigos que aparecem. Eles começam a jogar, e Shin diz que é hora do chefe. Tai chocado que isso esteja acontecendo tão cedo. Mas eles enfrentam um monstro de trem, Tai apertando botões freneticamente, e eles conseguem derrotar o chefe. Naquele momento, no noticiário, eles relatam um trem desgovernado que parou de repente. Shin revela que hackeia os sistemas de seus alvos e os transforma em um jogo. Ela tem que vencer o jogo para completar seu trabalho. Ela menciona que nem sempre pode fazer isso sozinha, e mostra um helicóptero prestes a colidir com uma usina de energia. Eles se preparam para o próximo jogo, e eles têm que lutar contra um dragão. Shin entrega a Tai um item de reviver caso precise, e ela começa a lutar contra esses monstros de Ishiro. Tai lutando contra eles, mas de alguma forma ele ativa o modo Deus, e Shin surta gritando com ele por usar trapaças, o dragão se aproximando do alvo. Mas Shin executa um movimento de combo, desviando do sopro do dragão e o eliminando. Tai impressionado pra caramba, mas o jogo não acabou, pois incontáveis dragões aparecem de repente e vemos que é um enxame de drones, Shin pensando que é fim de jogo. Mas Tai tem uma ideia. Ele usa o item de reviver para trazer o dragão de volta e eles começam a eliminar os drones, o helicóptero os abate e Shin impressionada que está funcionando. Mas alguns drones escapam, até que Ayaka aparece do nada e os elimina, determinada a tirar fotos da Sra. Yumi. Tai e Chen terminam o resto dos drones e eles finalmente limpam a missão. Shin elogia Tai por seu plano, mas ela insiste em jogar mais jogos com ele, recusando-se a deixá-lo ir. Enquanto mais tarde, temos essas duas espiãs duronas que acabaram de concluir uma missão maluca. E uma delas, chamada Oga, está fazendo uma pausa e lendo a última edição da Spice Monthly, que colocou Tai na capa. Oga fica de queixo caído com todas as conquistas incríveis que Tai está realizando. Mas Sui, seu parceiro, não está nem aí porque não é algo relacionado à missão deles. Enquanto isso, de volta à mansão Yakuza, Tai está relaxando quando recebe uma ligação de Nano, que está procurando uma carona para casa. Tai está no meio do aquecimento do seu treino, mas ele concorda em ajudá-lo e pergunta onde ele está agora, e Nano revela que ele está em um laboratório do mal. Precisa de um pouco mais de informação, então Nano explica. Este laboratório tem cozinhado algumas armas biológicas sérias, como gás tóxico.
A missão de Nano era infiltrar aquele lugar e deslegá-lo, e ele fez isso perfeitamente. Mas agora ele está segurando uma bomba chamada Sodom, carregada com germes. Se essa porcaria explodir, vai aniquilar tudo em um raio de 10 km. Sem dúvida, levar essa porcaria pra fora é muito arriscado, então Nano decide engolir em vez disso. Tai fica um pouco assustado porque Nano acabou de engolir uma arma biológica. Mas ele explica que seu corpo é muito bom em desintoxicar coisas, então não será capaz de matá-lo, mas levará cerca de 3 horas para neutralizar o gás tóxico em seu sistema. E como efeito colateral, ele vai desmaiar pra caramba. Sorte para Nano, ele já nocauteou todo mundo no laboratório, então não há perigo imediato. Mas ele quer que Tai venha buscá-lo antes que os outros do laboratório percebam e comecem a caçá-lo. Tai entende e se veste, pronto para ir ao laboratório, mas quando chega lá algo parece errado, como vibrações muito suspeitas. Ele fica em alerta máximo, verificando cada maldito canto, mas não há sinal de segurança em lugar nenhum. Até que ele tropeça nos corpos dos seguranças, e é aí que as coisas começam a ficar realmente assustadoras. Os guardas já estão desacordados e o sistema de segurança foi violado, mas este não é o estilo de Nano, então ele está se perguntando quem diabos está por trás de tudo isso. Ele está perdido em pensamentos por um segundo quando um dos guardas que não está desacordado aponta sua arma para Tai, mas logo antes que ele possa apertar o gatilho, este guarda é arremessado contra uma parede por uma bola e corrente. E os que o salvaram não são outros senão Tai e Yoga de antes. Tai está surpreso que Tai também esteja em uma missão aqui. Então eles se apresentam como parte de Hinijuku, uma equipe de espiões do governo. Tai já ouviu falar de Hinijuku antes. Ao contrário dos espiões freelancers da família Yakuza, essas pessoas de Hinijuku são a elite. Eles recebem ordens diretamente do governo. Isso explica que foram enviados para desligar este laboratório, e ele pede uma atualização a Oga. Então Oga começa a escutar, ouvindo os passos de 5 pessoas dentro do prédio. E isso não é tudo, ele pode literalmente sentir o cheiro de suas armas, então ele sabe que eles estão armados. Essa informação diz a Sui que o laboratório principal que eles estão procurando deve estar no subsolo, então ele se despede de Tai. Porque eles têm sua própria missão para lidar. Mas Oga não vai deixar a chance de se juntar a Tai e escapar de seus dedos, ele agarra Tai e o arrasta. Então do nada, um guarda se esgueira até Tai e atira 2 vezes nele. Mas Tai desvia de ambos como um ninja e contra-ataca, impressionando pra caramba Oga. Eventualmente, eles chegam ao laboratório depois disso, e Tai não perde tempo correndo para ajudar Nano assim que o vê. Mas então Oga tenta matar Nano diretamente com sua bola de aço, então Tai tem que bloquear essa porcaria com sua faca. Quebrando no processo, Oga diz a Tai para se afastar porque é perigoso para ele interferir assim. A missão deles é neutralizar este laboratório. Tai não entende porque eles também quereriam matar Nano. Sui explica que eles têm monitorado este laboratório por um tempo, então eles sabiam tudo sobre a infiltração de Nano no laboratório. E como Tai sabia a localização de Nano, foi moleza para eles encontrarem este lugar. Mas agora que Nano engoliu aquela arma biológica, ele se tornou uma grande ameaça à segurança nacional. Então eles têm que eliminá-lo para completar sua missão. Tai diz diretamente a Tai para sair do caminho para que ele possa matar Nano. Mas não há como Tai simplesmente relaxar e assistir seu cunhado morrer. Então Tai chega perto dele e declara que se Oga e Sui querem eliminar Nano, eles têm que passar por ele primeiro. Ele está pronto para explodir as bundas deles. E Oga tenta avisá-lo para pensar 2 vezes, mas é tarde demais. Sui já ativou sua habilidade maluca Flash e passa por Tai com sua espada, cortando a arma e o corpo de Tai no processo. Ele poderia facilmente ter matado Nano até agora. Mas ele está tentando provar um ponto sobre como as emoções de Tai são uma fraqueza. Ele confiou nesses espiões que ele nunca conheceu antes, e estava tão relaxado que hesitou em atirar neles primeiro. Oga está reclamando de como Sui sempre age assim, então ele estava prestes a tentar impedi-lo. Mas então ele se lembra que Sui é poderoso demais para ele lidar, então ele recua. Sui caminha até Nano, prometendo tornar sua morte o mais indolor possível, mas Tai ainda implora para que ele não faça isso. Sui chama Tai de patético, pensando que ele pode resolver as coisas pedindo educadamente. Mas logo antes de terminar o trabalho, Nano acorda e diz a Sui para esperar. Ele explica que seu corpo terminou de desintoxicar o gás, e ele tem um teste de PET como prova. Ele não se importa se Sui ainda quer matá-lo de qualquer maneira, mas ele pelo menos quer tratar os ferimentos de Tai antes que ele sangre até a morte. Sui para e guarda sua espada porque ele não tem razão para matar Nano se ele realmente desintoxicou o veneno. Ele diz que fará o teste de PET como evidência de que sua missão foi um sucesso, e antes de ir embora, ele entrega a Nanos um creme para curar feridas para que ele possa tratar Tai. Mas se Tai é realmente tão fraco, Sui acha que seria melhor para a família Yakuza se ele realmente morresse. Sui e Oga vão embora, e Nanos tenta freneticamente tratar Tai, para que ele não morra. Assim que Tai está de pé novamente, ele se encontra cativo por Ishiro, com uma chama bem em seu rosto, e ele não sabe o que diabos está acontecendo. Ishiro mostra a Tai que ele chegou à capa da revista Spy novamente, mas desta vez é tudo sobre como Tai levou uma surra dos espiões de Hinijuku. Eles até chamam isso de a queda da família Yakuza.
Ishiro está furioso com essa porcaria e ele vai caçar o jornalista que escreveu aquele artigo mais tarde. Mas por enquanto, ele está colocando toda a culpa em Tai pela família Yakuza, apanhando toda essa má imprensa, mesmo que uma grande parte disso seja por causa das próprias ações de Ishiro. Mas o que o deixa mais furioso é que Tai quase matou Nano porque ele é fraco pra caramba. Se Ishiro pudesse, ele preferiria que Sui matasse Tai, mas então Nano e Mizumi chegam e acabam com o bullying de Ishiro rapidamente. Mizumi vai libertar Tai de suas restrições, mas quando Tai finalmente pode falar, ele diz que não culpa Ishiro por estar bravo, porque é verdade que ele sujou o nome da família Yakuza. Meno tenta dizer a ele que Tai é a razão pela qual ele ainda está vivo, mas Tai não vê dessa forma porque ele acha que tudo que ele fez foi atrasar Sui por alguns segundos, porque ele é fraco pra caramba. Aí o Ashiro chega, gira o Tai e diz que ele nunca vai fazer nada importante o suficiente para abalar a família Yakuza. Mas se ele quer mesmo aceitar a derrota, a única coisa que ele precisa fazer é ficar mais forte e se vingar do Sui. Em outro lugar, a gente vê o Sui relaxando num trem e manda um cara sair, mas o cara não se mexe porque as pernas dele são compridas, e tem espaço de sobra pro Sui em outro lugar, mas o Sui leva pro pessoal e arranca a roupa do cara, depois sai pra achar outro lugar como se nada fosse, e quando ele se ajeita, ele finalmente fala algo que tá incomodando ele há um tempo e pergunta pro Tai o que diabos ele acha que tá fazendo com aquele disfarce suspeito. O Tai percebe que foi descoberto, e o Sui pergunta se ele tá ali pra tentar se vingar da última luta deles, mas essa não é a agenda do Tai. Mais cedo, o Ishiro contou que os espiões Hinijuku têm suas próprias habilidades únicas, então se o Tai quer derrubá-los numa batalha de espiões, ele tem que pegar toda a informação que puder sobre as habilidades deles. É por isso que o Tai diz pro Tai que ele vai aprender tudo o que lhe falta como espião observando o Tai. Essa é a primeira vez que o Tai ouve alguém dizer que vai espioná-lo, mas eles não têm objeções e diz que o Tai pode fazer o que quiser, mas ele não acredita que o Tai vai conseguir acompanhar ele e sua habilidade Flash. O Tai estava lutando para acompanhar o Tsui e lembra do que o Ishiro tinha dito sobre a técnica de movimento Hinijiku. É o jeito secreto deles de andar silenciosamente em velocidades absurdas, ajudando na infiltração, perseguição e combate. O Sui é um dos líderes de esquadrão em Hinajuku, é mestre nessa parada, então o Tai tem que focar muito para sequer notá-lo. Mas o Tai não desiste, ele tem que fazer o que for preciso para manter o rastro do Sui. Mas o maldito Sui fica muito irritante quando o Tai começa a acompanhar o ritmo dele. Então ele saca a espada e rasga todas as roupas do Tai, deixando ele ser pego pela polícia da estação. Mas o Tai não recua. Então no dia seguinte, enquanto o Sui e o Oga estão numa missão, o Tai está seguindo eles de perto, e o Sui se cansa de novo e corta as roupas do Tai mais uma vez. Chega o terceiro dia, e o Sui e o Oga estão relaxando na lateral de um prédio almoçando, e o Tai ainda está logo atrás deles. Então o Sui pega a espada e corta as roupas do Tai mais uma vez. Depois de uma semana inteira, o Sui e o Oga estão em outra missão, e o Tai ainda está seguindo eles. O Oga está impressionado com o quanto o Tai melhorou em apenas uma semana, mas o Tai nem liga. Ele avança para cortar as roupas do Tai mais uma vez, mas dessa vez o Tai consegue se esquivar o suficiente para salvar as calças de serem cortadas. O Tai começa a perceber que só talvez o Tai esteja realmente melhorando, mas ele ainda vai em frente e corta o resto das roupas do Tai. Mais tarde naquele dia, a Nano entra na cozinha e encontra o Ishiro cozinhando o jantar. A Nano pergunta se o Ishiro viu o Tai em algum lugar, e o Ishiro diz que o encontrou desmaiado perto da porta, provavelmente porque ele perdeu pro Sui de novo. Mas quando a Nano pergunta se o Ishiro o carregou pro quarto dele, o Ishiro revela que está usando o corpo do Tai como tábua de corte. A Nano empurra o Ishiro pro lado e verifica o Tai para ver se ele tá bem. O Tai sorri e diz que o Sui pegou ele de novo. A Nano não entende por que o Tai está se esforçando tanto para seguir o Sui, mas o Tai acredita que ele tem que fazer isso para superar sua fraqueza. Ele acha que é melhor morrer porque ninguém quer um irmão mais velho fraco como ele. A Nano não vê assim porque desde o primeiro dia, o Tai sempre fez coisas que ninguém esperava, então não importa o que digam, o Tai sempre vai ser legal aos olhos da Nano. No 10º dia que o Tai tá seguindo o Sui, ele tá no pé dele o dia todo, e o Sui tá impressionado. Mas o Sui cansou de brincar com o Tai, ele tá pronto para acabar com ele de vez dessa vez, então ele se prepara para atacar. Mas o Tai tá um passo à frente, ele agarra o braço do Sui. Embora ele ainda seja cortado no processo, depois de levar tantos golpes da lâmina do Sui, o Tai percebe que embora os cortes estejam por todo o corpo dele, eles sempre começam do centro. Ele ainda não consegue ver os ataques chegando ou reagir a eles, mas pelo menos agora ele pode sobreviver ao ataque do Tai. Ele joga o Tai pelo quintal, e agora o Tai entende por que o Tai entrou na família Yakuza, então o Tai não tá mais tentando se livrar dele. Ele chama o Oga para ajudar a tratar os ferimentos do Tai. O Oga sai do esconderijo e começa a cuidar do Tai. Ele não acredita que o Tai realmente conseguiu se esquivar da espada do Sui. Mas o Sui sabe que o Tai não se esquivou de verdade, ele só memorizou os movimentos do Sui, então ele sabia quando o ataque ia chegar. Mas mesmo isso é impressionante pra caramba. No fim do dia, aquele artigo sobre o Tai apanhando acaba sendo esquecido,
Mas o Tai ainda tem um monte de coisa pra lidar porque agora tem artigos sobre ele pelado pela cidade toda, e as pessoas acham que ele é algum pervertido esquisito agora. Então mais tarde, tem uma festa maluca rolando organizada por uns políticos Baoji, e os espiões Rinjuku deveriam resolver umas paradas lá. Mas eles simplesmente falharam na missão, os espiões estão se desculpando com o chefe por não terem conseguido. Mas os políticos estão em alerta máximo ultimamente, então tem sido uma luta real pra passar porque a segurança tá apertada pra caramba. A chefe nem tá suando porque ela sabia que ia ser assim. Mas ela tem um plano incrível pra quebrar a segurança deles, e isso vai envolver o Tai. No dia seguinte, o Tai tá no parque com a Mizumi, e ele tá super animado pra sair com ela porque ela pediu ajuda dele com um recado, mas ele tá super curioso sobre o que ela precisa de tudo aquilo na mochila dele. Eventualmente, eles esbarram num velho amigo da Misumi. Acontece que é o Sui, e a mente do Tai explode. A Misumi explica que conhece o Sui porque eles já trabalharam juntos antes, mas mesmo assim, ela ainda tá meio chateada com ele por quase ter matado o Tai e a Nana. O Sui não espera que ela o perdoe, e ele também não tá arrependido porque ele estava só cumprindo a missão. Ele então pede para eles se apressarem já que o líder dele estava esperando eles chegarem. Um tempo depois, eles chegam num prédio de escritórios enorme. Mas essa nem é a base principal, porque a verdadeira base Rinjuku é o café bem ali do lado. Eles entram, e o Sui vai até o balcão para fazer o pedido ridiculamente longo dele. Quando ele termina, ele digita um código, e uma porta secreta se abre embaixo deles. A mente do T explode de novo. Mas o Sui disse que era natural que a organização secreta de espiões do governo ficasse subterrânea. Eles ainda têm uns 100 metros para ir até o escritório principal. O Sui oferece chá para Miss Yumi enquanto ela tá no colo dele. Mas o Tai não curte isso porque ela é a maldita esposa dele. Esposa. Mas o Tai diz que é arriscado demais deixá-la ir sozinha. Então ele só tá mantendo ela segura por enquanto, e o Tai vê exatamente o que ele quer dizer porque um monte de flechas e lasers começam a voar na direção deles. As armadilhas são parte da segurança e do treinamento de espiões da base Rinjuku, então o Tai é melhor ficar esperto, ou ele vai virar torrada antes mesmo de chegar no chão. Depois de alguns segundos malucos desviando de lasers, o Tai e o Tai finalmente chegam ao térreo. Mas as armadilhas ainda não acabaram. Do nada, uma pedra enorme despenca direto no Tai. Mas bem quando você acha que ele vai ser esmagado, a chefe Rinjuku aparece do nada e oblitera aquilo com um soco. Depois disso, ela dá as boas-vindas ao Tai e a Mizumi, mas ela tá se perguntando se esse cara fofo aqui tem força suficiente para manter a Mizumi segura. Eles se acomodam para uma reunião e a gente vê a chefe falando sobre os quitutes de dar água na boca que a Mizumi fez o Tai trazer até aqui, e ela é super grata por isso. Parece que a chefe e a Mizumi têm um laço forte. A Mizumi explica que a Rin e o Ishiro eram colegas de classe, então eles fazem festas do chá com a família de vez em quando. A Rin não aguenta ouvir o nome do Ishiro porque aquele maluco obcecado pela irmã estraga o gosto do bolo dela. Mas ela também sabe o quão adorável a Mizumi é. É por isso que ela queria que a Mizumi casasse com alguém que pudesse protegê-la das loucuras do Ishiro. Mas olhar para o Tai não vai resolver. Ela ouviu do Sui que o Tai era um espião péssimo. Mas o Sui a corrige e diz que tudo o que ele quis dizer é que o Tai era lixo em qualquer coisa relacionada à espionagem, o que é praticamente a mesma coisa. A Mizumi defende o marido dela e diz que ele tem tanta determinação quanto o Ishiro. A Rin leva isso como fato, mas antes que elas possam continuar a discussão, o Ishiro arromba a base como um furacão. Ele perdeu o sinal do rastreador GPS que ele colocou na Mizumi. E ele sabia que os únicos que podiam desativá-lo eram os espiões Rinjuku, então ele desceu ali direto para pegá-la. A Mizumi já sabe o que vai acontecer. A Rin se levanta para encarar o Ishiro e manda ele vazar porque a mera presença dele está poluindo o ar. O Ishiro se recusa a deixar qualquer um ficar com a Sra. Yumi exceto ele, então ele usa seus fios para atacá-la. Mas a Rin está no mesmo nível dele. Ela atravessa os fios dele com um soco e zomba dele por tentar derrubá-la com um movimento tão fraco. Então o Ishiro aumenta o nível e os dois começam a brigar. A luta deles destrói a base em segundos, então eles têm que evacuar todos os espiões para segurança. Droga, é exatamente isso que a Mizumi não queria que acontecesse. Toda vez que o Ishiro e a Rin estão na mesma área, a porra acontece, e eles começam a brigar. O Sui tenta intervir e pará-los, mas ele é fraco demais para chegar perto. A Mizumi pula entre eles e manda eles pararem. Mas os dois estão muito focados nas animações de ataque para cancelar, então a Mizumi está em perigo sério agora. Felizmente, o Tai consegue puxar a cabeça dela para baixo bem a tempo de evitar que a mandíbula dela seja destruída, mas ele não tem tanta sorte. Ele é nocauteado, e a Mizumi fica super irritada. Ela ameaça nunca mais falar com a Rin ou com o Ishiro. Se eles continuarem causando problemas assim, a ideia de perder a Mizumi faz o Ishiro desmaiar, e a Rin começa a implorar por perdão. Mas falando sério, a Rin tem que admitir que o Tai é bem mais durão do que ela pensava. O cara levou um golpe direto dela e do Ishiro e sobreviveu. A opinião dela sobre ele mudou, então ela quer falar com ele sobre algo assim que ele acordar e sentir o rosto de novo. Ela quer que o Tai vá disfarçado e espione um político.
Esse cara tem feito todo tipo de coisa boa como educação gratuita, aposentadorias e redução de impostos ao consumidor. O povo adora ele. A Rin diz que muitas das conquistas dele são construídas sobre uma base de puro derramamento de sangue. Ele tem 3 dos espiões mais perigosos do mundo, vermelho, azul e amarelo, como seus capangas de confiança. Eles o ajudam com subornos, assassinatos e todo o truque ilegal do livro para ganhar o favor público. E com a próxima eleição geral chegando, esse político está planejando algo grande. Ele tem sido esperto o suficiente para encobrir todos os outros crimes dele como coincidências até agora, mas eles recentemente encontraram uma das bombinhas dele num caso não relacionado. Embora seja pequena, essa porra ainda pode matar alguém de perto. Existem centenas dessas bombas por aí, e até o cara que espalha as bombas que eles prenderam não sabe nada sobre o propósito delas. A única pista que eles têm é um vídeo do comprador usando peruca e óculos escuros, parecendo a cópia exata do político em questão. Mas eles não têm provas suficientes para prendê-lo ainda, então eles precisam que o Tai chegue perto e reúna as provas que precisam antes que inocentes se machuquem. O Tai pergunta por que eles estão confiando essa missão a ele. Então a Rin explica que o Kuroyuri é originalmente do Japão, então ele sabe sobre a organização de espiões Hinijuku. Esse político está em alerta máximo, então eles precisam que o Tai se disfarce de garota para se infiltrar no círculo dele. O Tai recebe a tarefa, mas ele tá confuso pra caramba por que ele tem que se vestir de garota pra isso. A Rin mostra um cartaz de emprego que o Kuroyuri colocou procurando uma garota com cabelo preto, e é exatamente assim que o Tai tem que parecer. Mas antes de começarem essa missão, a Rin lembra o Tai que o destino de centenas de vidas está nas mãos dele, então é melhor ele não estragar tudo. O Tai consegue um maldito emprego, e no próximo comício, o Kuroyuri o apresenta aos fãs como Yoko. Mas o Tai só quer ir embora e voltar pra casa. A coisa desanda quando aparecem umas pessoas que não concordam com as políticas do Kuroyuri. Eles afirmam que tudo que ele fez só aumentou a diferença entre ricos e pobres. Então um protesto explode e vira um motim. No caos, um orador tá prestes a esmagar um cara, o Kuroyuri pula na frente e leva o golpe em vez dele. Ele pede desculpas se eles acharam que ele tinha segundas intenções. Mas ele diz que as intenções dele são puras pra caramba. Mesmo que eles estejam contra ele, eles ainda representam a voz do povo. Então o Kuroyuri está disposto a ouvir pacificamente as reclamações deles. De repente os manifestantes não estão mais odiando ele. E todo mundo começa a aplaudir. Eles levam o Kuroyuri numa ambulância para tratar dos ferimentos, e ele diz pro Tai voltar pro escritório sem ele. Mas acontece que ele não tá machucado de jeito nenhum. A coisa toda foi parte do plano dele para fazer o público amá-lo ainda mais, e funcionou como mágica. Até os ferimentos dele eram falsos pra caramba. Ele começa a elogiar seus espiões corruptos e pede para ver seus novos índices de aprovação, e sem surpresa, eles estão nas alturas. Mas enquanto ele comemora, vemos o Tai escondido por perto o tempo todo. Agora ele sabe com certeza que o Kuroyuri é mau pra caramba, e não vai deixar ele escapar impune, mas por mais que o Tai tente, achar qualquer prova dos crimes deles é quase impossível. Bem na hora que o Tai tá olhando os documentos, o Kuroyuri e os trigêmeos aparecem atrás dele. Eles perguntam o que diabos ele tá fazendo ali. Aí ele inventa uma desculpa esfarrapada sobre estar organizando a bagunça. Realisticamente, tudo o que ele podia fazer era organizar, porque não importava o quanto ele procurasse, não achava nada relacionado aos crimes deles, eles cometeram crimes bem na frente dele. E ele não achou uma pista sequer. Mesmo com a ameaça da bomba ainda pairando, o Tai tá muito confuso. Ele fica observando esses caras o dia todo, e não viu eles dando risadas malignas nem nada por causa de toda a safadeza que estão aprontando. Tudo que eles fazem é dançar, e caramba, eles são péssimos nisso. Mas espera aí. Quando o Tai olha mais de perto, ele saca o esquema. Os passos esquisitos não são só porque eles não sabem dançar pra caramba. Eles estão usando isso como código para se comunicar. Assim que ele decifra o código, ele descobre que eles estão falando em acabar com um grupo rival. No dia seguinte, enquanto um monte de gente importante está reunida num auditório, ele planeja soltar as bombas porque não conseguiu usar seus truques sujos de sempre nesses otários. Eles estão todos reunidos num só lugar, então ele vai acabar com todos eles plantando as bombas debaixo do palco. Ele não vai perder tempo, ele aperta o botão para detoná-las. Mas caramba, a explosão acontece do lado de fora, na maldita fonte. Não onde deveria. O Tai fica aliviado que ninguém se machucou porque ele não teve tempo suficiente para desarmar as bombas. Ele só jogou elas na fonte para minimizar os danos. Ele acha que acabou com os planos do Kuroyuri. Mas aquele espertinho já sacou que o assistente dele deve ser um espião. Não tem como ninguém saber das bombas. Então o Kuroyuri aponta a arma pro Tai, avisando que tem bombas de reserva caso a coisa desandasse. Aí ele atira na cabeça do Tai e detona as bombas secundárias. Elas explodem como deveriam. Mas de alguma forma, todas as pessoas que o Kuroyuri queria mortas ainda estão vivas. Acontece que o Tai-Dun cobriu todos eles com um gás anti-choque antes que pudessem se machucar. Isso foi tudo obra do Tai. O cara conseguiu sobreviver porque trocou as balas do Kuroyuri por falsas, mas ele ainda tá em desvantagem, 4 contra 1. Então o Kuroyuri acha que tá ganho, desde que tem os trigêmeos com ele. Mas o Tai não estava sozinho desde o começo. A Sui chega correndo.
passando por todo mundo e despedaçando as armas deles. Assim que fica claro que eles vão perder, os trigêmeos somem antes mesmo do Kuroyuri entender o que tá acontecendo. O cara tá puto porque pagou uma grana pra eles darem cobertura, ele ainda tá tentando lutar. Mas como um canalha comum, ele não tem chance contra a Sui. Agora que tudo tá resolvido, o Hinijuku aparece pra cuidar da cena do crime. A Sui pede pro Tai escoltar o Kuroyuri pro quartel-general do Hinijuku pra entregá-lo pro Rin. O Tai ainda não tá afim de ficar perto do Kuroyuri porque o cara é muito estranho. Mas aí esse maluco começa a falar o quão impressionado ele tá que o Tai superou o trauma de perder a família naquele acidente e se provou como parte da família Yakuza. Isso chama a atenção do Tai. O Kuroyuri continua dizendo que sabe tudo sobre como a família inteira do Tai capotou o carro num penhasco. E o Tai foi o único que sobreviveu, alguns chamariam de milagre. Mas às vezes milagres não são nada além de obra humana. Tudo isso deixou o Tai muito curioso, então ele aponta a arma para a cabeça do Kuroyuri e manda ele começar a falar. Ele quer ouvir tudo que o Kuroyuri sabe sobre o que aconteceu com a família dele. O Kuroyuri não se sente ameaçado pela arma, então ele não precisa responder nenhuma pergunta do Tai. Mas como alguém que está no jogo de espionagem, ele pode dizer direto pro Tai que existem muitas verdades escondidas nesse mundo bagunçado. Naquele momento, o Tai recebe uma ligação da Sui, e é uma emergência. O vice-primeiro-ministro foi sequestrado, e eles estão transmitindo tudo ao vivo de algum lugar suspeito. Pegaram ele durante o caos da explosão e trocaram por uns sósias para ninguém notar. Parece que ele era o alvo principal o tempo todo. A Sui quer que o Tai interroge o Kuroyuri e descubra o que ele sabe. Acontece que o Kuroyuri já tá sabendo do sequestro e até planejava ir pro local do sequestro. O cara se liberta das amarras, pegando o Tai de surpresa. Aí, do nada, ele deixa cair um dos brincos, causando uma explosão enorme bem no meio da rua. De volta pra casa, o Nanos tá misturando uns químicos quando ele comete um pequeno erro. Uma explosão acontece e o Mizumi entra correndo pra ver como ele tá. Mas não precisa se preocupar porque não tem nenhum efeito ruim, exceto o Nanos pegar câncer em estágio 7. Mas ele diz que é fácil de resolver, sem problemas. Em alguns minutos o Nano apaga os tumores e volta a misturar. Ele diz pro Mizumi que tem cometido erros ultimamente porque tá muito preocupado com o Tai se machucando nas missões, então a mente dele tá a mil. E é por isso que ele começou seu último experimento, caso o Tai volte todo machucado, como um cadáver mutilado. Ele tem uma mistura pronta para consertá-lo. Ele pergunta pro Mizumi se ela também não tá preocupada com o Tai. E claro que sim, ela tá preocupada porque ele é o amor da vida dela, mas ela sabe que ficar estressada não vai ajudar. Então tudo que ela pode fazer é preparar um banquete incrível para comemorar quando ele voltar. Ela pode ter exagerado um pouco na comida, mas ela sabe que o Tai vai adorar quando ele entrar pela porta. Mas agora que ela pensa bem, a casa tá muito quieta ultimamente. Então ela pergunta pro Nano o que os outros estão fazendo. O Nano explica que eles também estão se virando. Então o Kengo tá se esforçando para fazer uma máscara pro Tai caso o rosto dele fique todo estragado na missão. A Shin tá ocupada expondo todos os haters que estão xingando o Tai na internet. E caramba, o Shinzo tem chorado a ponto de desidratar o tempo todo. Mas o Ashiro e a Futaba não estão levantando um dedo. A Futaba acha que é inútil se preocupar com o Tai porque as habilidades dele são afiadas para uma missão como essa. E o Ishiro, bem, ele nunca se deu bem com o Tai desde o começo, então ele não tá nem aí. De volta das ruas, o Tai finalmente rasteja para fora dos destroços segurando o motorista. E a única coisa na mente dele agora é o que o Kuroyuri jogou nele. Se é verdade que a morte da família dele não foi acidente, então quem diabos está por trás disso? Naquele momento, o Tsui liga para ele. Perguntando se ele tá bem, o Tai confirma que saiu inteiro com o motorista, mas o Kuroyuri conseguiu fugir. O Tsui diz que não é problema porque eles viram isso vindo de longe. Ele não contou pro Tai antes, mas o Kuroyuri não é só um político maluco, ele é um ex-espião conhecido como Kurogao. Antigamente ele era uma lenda. A história oficial é que ele morreu há 6 anos, mas como o Tao percebeu, ele tá vivo e bem, usando o novo nome Kuroyuri. Eles diminuíram a segurança durante o transporte, mandando só o Tai. Assim o Kuroyuri podia escapar, e eles podiam descobrir qual era o verdadeiro plano dele. E agora que sabem que ele está indo para o local onde o vice-primeiro-ministro está sendo mantido refém, eles devem conseguir rastrear ele com o GPS que plantaram. Não tem mais nada para o Tai fazer, então o Sui diz que ele está liberado para voltar para o quartel-general, mas o que o Kuroyuri disse antes ainda não o agrada, então ele tem uma escolha a fazer. No local secreto, o Kuroyuri tira o tapa-olho do vice-primeiro-ministro, que está muito confuso com toda a situação. O Kuroyuri diz para ele relaxar e olhar para a câmera, já que a mídia provavelmente está enlouquecida. O vice está decepcionado porque sempre achou que o Kuroyuri era um político estranho com aquela fantasia de galinha. Mas descobrir que ele é um terrorista é de partir o coração. Ele diz pro Kuroyuri que fazer uma coisa dessas não vai mudar o jogo político, mas o Kuroyuri não tá nem aí pra política. O vice está todo confuso, então o Kuroyuri finalmente decide tirar o resto da sua fantasia e explicar pro vice o que vai acontecer. Conforme os óculos chamativos saem, os olhos do vice se arregalam porque ele reconhece o Kurogao.
Mas não deveria ser possível porque o vice o viu morrer anos atrás. Agora que as apresentações acabaram, o Kuroyuri senta e começa a falar com o público. Ele não vai mais falar como Kuroyuri, mas como um pai que perdeu o filho. Em sua busca por vingança, ele eliminou um monte de políticos nos bastidores. Mas como o vice é quem sabe toda a história, o Kuragawa acha que seria apropriado matá-lo em plena luz do dia. Agora a entrevista está prestes a começar, e o Kuragawa aponta uma arma para o Vice, dando a ele duas opções. Ele pode confessar seus crimes na TV nacional e ver sua imagem perfeita desmoronar, ou ele pode se recusar a contar a verdade e acabar morto. O vice sorri porque, no fim das contas, ele é um político, e não tem como ele confessar, mesmo que isso signifique levar um tiro na cabeça. O Kuragawa já esperava isso, então ele se prepara para atirar. Mas no último momento a transmissão é cortada. O Tai, que conseguiu rastrear o Kiragawa, atira no celular que estava sendo usado como câmera. Ele aponta a arma para o Kiragawa e diz para ele soltar o vice. Mas o Kiragawa joga o blefe dele porque se o Tai atirar agora com as balas elétricas, o vice com certeza vai ser atingido também. Então ele sabe que o Tai não vai apertar o gatilho. O Kiragawa então dispara a arma dele, derrubando a arma do Tai da mão dele. Mas naquele momento ele se lembra do treinamento pesado que recebeu da Futaba e começa a se aproximar para fechar a distância. Assim que ele tá cara a cara, ele agarra o Kiragawa, mas o Kiragawa não é bobo. Ele reconhece aquele movimento de Jiu-Jitsu Yakuza e sabe exatamente como contra-atacar. Ele também sabe sobre os fios especiais de aço e carbono que a família Yakuza usa, então ele pega os fios do Tai para ele. O Tai tá todo confuso, se perguntando como diabos o Kiragawa conhece os segredos das técnicas da família Yakuza. O Kiragawa explica, dizendo que é natural para um espião como ele ser profissional em coletar informações. Mas ser um espião só significa que você é bom em coletar informações, nada mais. Os verdadeiros espiões sabem como extrair até a última gota de vantagem dessas informações. O Tai pergunta por que um espião como Kiragawa se daria ao trabalho de virar político só para enganar as pessoas. Mas como ele disse antes, o Kiragawa não tá nem aí para política. Ele passou por todo esse trabalho por um único motivo: se vingar. Com suas habilidades em coletar e explorar informações, o Kiragawa era um espião valioso no mundo político. Num dia específico, logo depois de terminar uma missão, ele foi instruído a ficar quieto até receber suas próximas ordens, então ele voltou para casa para surpreender a filha no aniversário dela. No começo, a filha chama ele de esquisito por usar uma fantasia de galinha, mas ela tá só brincando com ele. Ela sabe que ele fez isso para fazê-la sorrir. O Kiragawa sempre estava ocupado com suas viagens de negócios, então ela aprecia ele ter tirado um tempo para passar no aniversário dela. Ela tá super animada para passar o dia com o pai, mas ela também avisa para ele não mandar um presente antes de chegar em casa porque vai estragar a surpresa. O problema é que o Kuragawa nunca mandou um presente e isso o atinge como um caminhão. Deve ser uma bomba. Mas já é tarde demais. A explosão acontece. E enquanto o Kiragawa consegue sobreviver, a filha dele não tem tanta sorte. A organização para quem ele trabalhava esqueceu o que queria dele. Então eles tentaram apagá-lo da face da terra. O Kuragawa tem matado gente pra caramba, então ele não se diz santo, mas quando eles sequestraram a filha dele, ele jurou fazer cada pessoa envolvida pagar pelo que fizeram. É por isso que ele forjou a própria morte e se reinventou como Kuroyuri, tudo para chegar perto dos outros políticos que ele pretende eliminar. E agora o Vice Shirasagi é o último de pé, mas o tempo dele tá acabando. O Tai tenta intervir e impedir o Kuragawa de apertar o gatilho, mas ele é empurrado pelos trigêmeos que nunca realmente viraram as costas para ele. Nesse ponto, o Kiragawa acha que tá bem claro que o Tai não tem chance contra os 4. Então ele diz pro Tai se afastar e deixar ele ter sua vingança. O Tai sabe como é ter a família tirada dele. Então o Kiragawa não quer ter que machucá-lo. Se o Tai concordar em sair do caminho, o Kiragawa tá disposto a contar tudo sobre o que aconteceu com a família dele. O Tai entende o ponto de vista do Kiragawa porque ele já sentiu essa dor também, e se existe algum segredo escondido sobre o acidente que levou a família dele, o Tai quer saber também. Mas o mais importante, ele não pode deixar mais ninguém morrer. Então ele não pode deixar o Kuragawa apertar aquele gatilho. Nesse exato momento, o Tsui aparece, e com um único golpe de sua lâmina. Ele corta o chão, mandando ele e os trigêmeos caindo lá embaixo. Enquanto ele cai, ele diz pro Tai que vai cuidar dos trigêmeos lá embaixo. Então ele quer que o Tai cuide do Kiragawa e garanta que o Shirasagi sobreviva. O Tai concorda, prepara a lâmina dele para enfrentar o Kiragawa e avança. Mas o Kiragawa pega a mão dele antes que ele possa dar um golpe, e na hora ele sabe que a lâmina foi feita pelo Shinzo por causa do design oco único. Ela é feita especificamente para carregar veneno no ponto oco, então ele testa esfaqueando o Tai com ela. Pela reação do Tai, ele deduz que o veneno é algum relaxante muscular feito pela Nano. O Tai agora está imobilizado, então o Kiragawa dá um soco forte nele, jogando ele longe pelo chão. O Tai fica lá sangrando e deitado no chão, enquanto o Kiragawa zomba dele por ser tão ingênuo de dizer que não quer que ninguém morra, porque não importa o que ele faça, alguém sempre vai acabar morto, como a filha do Kiragawa ou a família do Tai.
Enquanto isso, lá embaixo no andar inferior, o Sui se prepara contra os trigêmeos. Eles veem que ele tem muita habilidade com a espada, mas ainda duvidam que ele consiga lidar com todos eles de uma vez. A Red é profissional em incêndio criminoso e terror. A Blue pode cortar qualquer coisa com jatos de água de alta pressão, e a Yellow pode fritar cérebros com eletricidade e mexer com dados de computador. Quando essas três se juntam, elas se tornam imparáveis. O Sui chama elas de arrogantes por revelarem todas as técnicas antes mesmo da luta começar. Mas já que elas revelaram as técnicas, ele acha justo que ele revele as dele também. Então ele avisa que a base da técnica Rinnegiku se chama Andar sobre Flores. É tudo sobre se mover leve e absorvente, silêncio e resistência que se dane. Isso te permite mover rápido pra caramba e quase indetectável. É uma técnica básica que qualquer um pode aprender, mas também pode ser aplicada a habilidades com espada. Ele tá confiante que consegue lidar com os três de uma vez. Os trigêmeos se preparam e combinam suas técnicas em um ataque massivo direto no Tsuyu. Enquanto aquela bola enorme vem voando para ele, o Tsuyu prepara a espada para contra-atacar e executa uma defesa perfeita, derrubando os três gêmeos de uma vez. Com o trabalho feito, ele está ansioso para voltar para o Tai o mais rápido possível, porque sabe que o Tai não vai durar muito contra o Kiragawa. Mas aí ele sente uma presença aterrorizante se aproximando por trás dele. Ele se vira e balança a espada, mas não tem nada lá. Agora ele fica se perguntando o que diabos acabou de acontecer. De volta com o Tai, o Kiragawa pergunta se ele sente o desespero de perder a família. O Tai conhece essa dor muito bem, mas ele também sabe que, apesar de todo o sofrimento, ele teve alguém para se apoiar. Ele tem uma nova família agora, então tá pronto para seguir em frente. Ele avança direto contra o Kiragawa, e na mente dele, o Kuragawa pensa o quão inúteis são os esforços do Tai, porque ele já memorizou todas as técnicas da família Yakuza que o Tai poderia usar. Mas ele não está preparado para o que acontece a seguir. Enquanto o Tai corre para ele usa a técnica de andar Rinnejuku, e com essa porcaria ele desaparece da vista do Kiragawa, reaparecendo atrás dele. Antes dessa missão começar, o Ishiro tinha dito pro Tai que um profissional teria feito a lição de casa sobre ele. Então nenhuma das técnicas que o Tai aprendeu funcionaria contra eles. Mas às vezes ser muito conhecedor pode atrapalhar sua adaptabilidade, então mesmo que não seja uma cópia perfeita, a técnica de andar desconcerta o Kuragawa. Mesmo sabendo todos os movimentos que o Tai vai fazer e como ele vai fazê-los, ele não tem mais tempo para bolar contramedidas, e isso leva à sua derrota completa. O Kiragawa admite que o Tai o venceu de forma justa, e ele não tem arrependimentos porque sempre soube que terminaria assim para ele. Ele desistiu de tudo, exceto vingança, há muito tempo. Mas o Tai escolheu continuar lutando apesar de toda a dificuldade. Com respeito pela sua resiliência, o Kuragawa entrega a ele um bilhete com informações sobre quem matou a família do Tai. Mas logo depois disso, o Kuragawa leva um tiro na garganta. Ele morre logo depois, e o Tai não acredita no que diabos acabou de acontecer. Mas quando Sui volta, ele diz que o Kiragawa deve ter sido assassinado para mantê-lo quieto sobre algum segredo enorme. O Tai sente um profundo arrependimento porque, no final, ele não conseguiu manter todos vivos. Nesse bilhete que o Kuragawa deu a ele, o Tai descobre que o Kuragawa enterrou a filha dele numa árvore. Ele sabia que não teria a chance de fazer isso ele mesmo. Então ele pediu pro Tai colocar flores no túmulo dela, e dentro do nó da árvore tem uma caixa com a pista que o Tai estava procurando. No fim do dia, o Tai volta para casa e recebe uma recepção calorosa da família dele. Então, mesmo com toda a bagunça que aconteceu, ele pode pelo menos dar um sorriso sabendo que tem pessoas incríveis ao redor dele. Alguns dias depois, a Rin chama o Tai e a Mizumi pro QG dela, e eles ficam de boa juntos enquanto a Rin elogia o Tai por completar a missão como um chefe. Ela diz que hoje eles vão comemorar com um hot pot. Todos se reúnem à mesa, e a Rin enche a tigela do Tai com uma quantidade ridícula de arroz, dizendo que vai preparar tudo pro hot pot. O Tai pergunta o que diabos ela tá falando, e o Sui diz que toda vez que a Rin organiza um hot pot, ela se dedica ao máximo, caça todos os animais sozinha e traz pra cá pra comer. Ela vai até uma pilha enorme de monstros mortos, maior que ela, e fica pensando qual carne usar primeiro. O Sui se adianta e se oferece para picar para ela, então a Rin dá o sinal verde. Ele se aproxima calmamente, saca a espada, e com um corte certeiro ele pica todos os animais, deixando-os perfeitos para o hot pot. O salão todo cheira incrivelmente bem. Então o Tai pega uma tigela e começa a servir sopa, carne e vegetais, e entrega para Mizumi como um cavalheiro. A Mizumi adora e agradece do fundo do coração ao pegar a tigela. Mas antes que ela possa dar uma mordida, o Ishiro enfia um monte de vegetais na boca do Tai, sufocando o coitado enquanto ele tá no chão, dizendo pra ele nunca mais tentar dividir comida pra irmã dele, que a honra é dele e só dele. O Ishiro rapidamente pega a própria tigela de comida e diz pra Mizumi que colocou só as coisas favoritas dela, mas aí a Rin coloca esse maníaco pela irmã no lugar dele, empurrando a cabeça dele direto na tigela, dizendo pra ele se afastar e parar de agir como um idiota ciumento. O Ishiro fica todo puto, e é hora da guerra de comida e eles começam a jogar comida um no outro como loucos, enquanto todo mundo se apressa para sair do caminho. O Oga tá morrendo de fome e não aguenta ver tanta comida indo pro lixo, então ele tenta pegar uma tigela antes que tudo se espalhe, mas leva um bolinho de peixe na cara e desmaia nos braços do Tai.
Enquanto isso, o Sui tá tranquilo, desviando de todos os vegetais voando e pegando todos os pedaços de carne como um chefe. Ele diz pro Tai que desviar de coisas que nem tão mirando neles é moleza. Ele pega um par de tigelas e usa sua técnica especial de andar para enchê-las de comida e entrega para Mizumi. Ela dá uma pro Tai, impressionada pra caramba, e fica com a outra. O Sui avisa o Tai para ter cuidado com a técnica de andar porque ela desgasta os ossos e pode danificá-los permanentemente. Antes que o Tai possa reagir, um pedaço de carne quente acerta ele na cara. E ele começa a gritar. Enquanto isso, o Sui está tranquilamente escolhendo o que quer comer, pegando direto do ar. Depois de um tempo, todos comem e enchem a barriga. O Oga e a Rin desmaiam no chão, e o Sui começa a limpar. Enquanto isso, o Tai está sentado atrás de uma prateleira, olhando para esse cubinho, se perguntando se ele realmente vai encontrar a verdade sobre a morte da família dele lá dentro, como Kuragao disse. Do nada, a Mizumi o surpreende e senta do lado dele, perguntando se o cubo tem informações sobre a família dele, e ele diz que sim. Então ela pergunta por que ele parece tão estressado. E ele diz que, embora ele tenha agido imediatamente para proteger o primeiro-ministro do Kuragao, houve um momento em que ele pensou que se encontrasse a pessoa que matou a família dele, ele poderia querer fazer o mesmo e fazer da sua vida a missão de eliminá-la, o que o tornaria igual ao Kuragao. Então, com que direito ele pode julgá-lo? Ele tem medo que descobrir esse segredo possa mudar quem ele é. Mas sem dizer uma palavra, a Mizumi dá um beijo na bochecha dele, pegando-o totalmente de surpresa. Ele olha para ela surpreso e pergunta para que foi aquilo. Ela sorri e diz que só queria dar um pequeno conforto. Então eles percebem que o cubo abriu, e uma bolinha cai dele. O Tai pega a bolinha, se perguntando o que diabos é aquilo. Aí o Ishiro aparece e afirma que essa bolinha é um dispositivo especial cheio de informações ópticas. Mas quando o Tai o examina, ele percebe que o Ishiro deve ter visto a Mizumi beijando ele, porque sangue está jorrando dos olhos do Ishiro como uma fonte. O cara tá prestes a transformar o Tai em vapor, mas graças aos céus a Ren aparece, o agarra por trás e diz pro Tai correr. Mais tarde naquele dia, o Tai e a Mizumi voltam para casa, e o Tai tá se sentindo morto de cansaço, o corpo pesando como um caminhão de tijolos. De repente ele percebe que alguém tá literalmente sentado na cabeça dele, e não é ninguém menos que a assassina Ayaka. Ela tá lá de uniforme de empregada enquanto o Tai pergunta o que diabos ela tá fazendo ali. A Ayaka diz que a Mizumi pediu para ela ficar aqui, e a Mizumi tá totalmente de acordo, dizendo que vai estar lá ao vivo como empregada, cuidando de todas as coisas do dia a dia. A Ayaka começa a fazer movimentos em volta do Tai, dizendo que sabe tudo o que aconteceu e até sobre o drive óptico que ele pegou. O Tai pergunta como ela sabe disso, mas ela diz que é uma espiã e sabe de tudo antes de pegar do bolso dele. O Tai tenta pegar de volta, mas a Shen entra com os olhos sonolentos e pega a bolinha da mão da Ayaka. Ela examina e diz que não é só antiga pra caramba, mas também um pouco estragada. Ela diz pro Tai que vai levar um tempinho para extrair os dados dela. Enquanto isso, a Mizumi chama a Ayaka para ensinar como fazer um chá incrível. O Tai pergunta se é uma boa ideia ter uma espiã assassina literal na casa deles. Mas a Ayaka diz que tá tudo bem porque a recompensa do Tai disparou depois da última missão, e ele tá ficando famoso no submundo. Isso significa que vai ter um monte de tentativas de assassinato, e ele precisa estar pronto. Então, para mantê-lo afiado, a Ayaka vai tentar matá-lo todo dia enquanto ele desvia dos ataques dela. Ela começa a jogar garfos nele para todo lado, enquanto o Tai contempla que tipo de vida ele vai ter a partir de agora. Mais tarde naquela noite, ele tá tão exausto do treino que não consegue se mexer. O cara simplesmente desaba na mesa, e a Mizumi oferece para fazer um chá para ele. Ele aprecia a oferta, mas diz que precisa tomar banho primeiro. Ele vai pro banheiro para um banho refrescante. Mas aí a Ayaka aparece do nada, o assusta e começa a tirar fotos dele, dizendo que espiões precisam ficar alertas, mesmo quando estão vulneráveis. Ela continua clicando e aí pega uma garrafa. Esguichando um líquido ácido que queima as paredes, o Tai desvia e tenta sair dali quando de repente o sistema de defesa da casa entra em ação, dando um choque na Ayaka na banheira. Ninguém viu isso vindo. Ela avisa o Tai para ficar longe porque vai dar choque nele também. O Tai tá tentando descobrir como salvá-la, e aí ele quebra a parede e encontra a tomada principal. Sem a Ayaka, ele pula na banheira, agarra a Ayaka e pega a fonte de energia com o outro braço. A Ayaka diz para ele deixá-la em paz, mas ele continua tentando, conseguindo curto-circuitar a fonte de energia e causando uma explosão. Depois que tudo acaba, ele tá em cima da Ayaka no chão. Infelizmente, o Ishiro entra e o pega nessa situação selvagem. O cara pega um dispositivo de tortura antigo porque, segundo ele, nenhum homem deveria olhar para outra mulher se for casado com a senhora. Yumi, o Tai pensa, dane-se, e foge enquanto o Ishiro e a Ayaka o perseguem completamente nus pela casa inteira. Alguns dias se passam e o Tai volta às suas missões regulares. Um dia ele esquece o celular, mas quando a Mizumi tenta entregar para ele, ela vê uma pessoa chamada Kaoru ligando para ele. O cara arranca o telefone da mão dela, dizendo que não é ninguém importante, e desliga antes de sair. A Mizumi fica confusa sobre o que tá acontecendo, e aí a Ayaka aparece atrás dela, assustando pra caramba. A Ayaka tá chorando e dizendo que esses são sinais de traição.
O Tai saindo cedo, voltando tarde, às vezes desligando a localização para ninguém rastreá-lo, recebendo ligações de desconhecidos e fugindo dela quando ela tenta segui-lo. Ela tá convencida de que ele tá traindo, mas a Mizumi tem fé nele e diz pra Ayaka não se preocupar. No dia seguinte, a Mizumi leva o Goliath para passear com o Tai e diz o quão animada ela tá para relaxar e passar um tempo de qualidade juntos, já que ele tem estado muito ocupado ultimamente. O Tai sorri e começa a perguntar sobre a raça do Goliath. A Mizumi diz que esse não é um cachorro comum. O Goliath tá com a família Yakuza há séculos e costumava ser o cão de guarda da bisavó dela. Ela diz que ele é uma mistura especial de lobo místico e cachorro comum, o que explica por que ele pode mudar de forma. Nesse momento, o Goliath muda de forma na frente dos olhos do Tai, se transformando em uma forma mais lupina e crescendo em tamanho. O Mizumi sobe nas costas dele, dizendo que é muito forte, e pergunta se o Tai quer ir também, mas o Golias não tá nem aí e joga o Tai pra longe com a cauda, então o Mizumi acaba deixando ele responsável pela coleira. Assim que ele pega, o Golias dispara feito um foguete, correndo em velocidades absurdas e até atravessando água. Quando terminam, o Tai tá ensopado deitado de bunda no chão num parque. De repente, umas crianças aparecem para ver o Golias e o Mizumi vai conversar, mas do nada, o Golias sente que algo tá errado e uma explosão acontece. Felizmente, o Mizumi salva as crianças enquanto o Golias a protege. Mas aí eles percebem que o Tai tentou salvar elas também e levou um impacto total. Isso deixa a Mizumi furiosa e ela manda o Golias farejar o culpado. O Golias fareja o detonador e traça uma rota pela cidade para achar de onde veio. Acontece que é um Zé Ninguém fazendo piada sem graça do porão da mãe, tentando matar a Mizumi. O cara tá lá olhando pro computador, chocado de ver que ela ainda tá viva, mas aí o Golias arromba a porta dele, entra e acaba com ele na hora. Mais tarde naquela noite, o Tai recebe uma ligação, e ele esconde na hora. Agindo todo esquisito e dizendo que precisa ir pra casa, a Mizumi não insiste com perguntas e manda o Golias levar eles de volta. Mas para surpresa deles, dessa vez o Golias deixa o Tai subir nas costas dele enquanto voltam para casa. Quando chegam, Ayaka ataca o Tai na hora, acusando ele de trapaça, e aí o Ishiro entra para torturar ele também. Mas antes que possam fazer qualquer estrago, duas pessoas entram, dizendo que são espiãs do governo e que houve um grande mal-entendido. Acontece que o nome do velho é Kaoru. O Kaoru tira umas folhas de chá escuras e doces especiais que o Tai estava tentando conseguir. Ele explica que o Tai só estava tentando pegar as folhas de chá favoritas do Ishiro, que são super difíceis de achar. O Tai fez todo tipo de missão para conseguir os ingredientes, mas ele queria manter em segredo. O Ishiro não acredita que o Tai, o cara com quem ele tem tido tanta treta, faria algo assim por ele. Ele quase se sufoca de vergonha. Mais tarde naquela noite, todos se sentam e tomam um chá incrível enquanto conversam sobre os planos futuros para a família Yakuza. Alguns dias depois, a Futaba está submetendo o Tai a um treinamento de reflexos maluco. Ela saca uma metralhadora atirando bolas de beisebol nele, e o coitado mal consegue desviar de todas enquanto tenta correr pra caramba. Depois dessa sessão puxada, ele finalmente volta pra casa. Quando chega lá, encontra a Mizumi olhando um antigo livro de figuras. É da Futaba e do Tai. O Tai pergunta sobre a ocasião em que tiraram aquela foto, e a Mizumi diz que foi para comemorar o Nano passando no exame de licença de espião. A Futaba confirma, dizendo que é tradição da família tirar uma foto de família quando alguém tira a licença. Agora o Tai tá curioso sobre essa coisa de licença de espião, e as garotas olham pra ele como se ele tivesse perdido a cabeça. Então a Futaba toma um gole de chá e explica pra ele que uma licença de espião é como um cartão de membro da Associação de Espiões. Essa associação foi formada lá no século XX por uma galera de espiões que se protegiam. Eles fazem exames todo ano, e quem passa ganha a licença de espião. A Futaba mostra a licença dourada dela, o rank mais alto que se pode conseguir. Ela diz pro Tai que depois que vocês têm essa licença, você pode conseguir informações e referências de trabalho da associação, além de outros benefícios. Todo mundo começa no rank de bronze. Mas passando em exames de avanço, você pode subir de nível. Conforme você sobe de nível, as missões que você recebe ficam mais difíceis, mas as recompensas também ficam melhores. O Tai tá pensando que quer fazer o exame de licença também, e a Futaba diz que ele deveria ir em frente. Nesse momento, o Bishiro aparece, e ele ouve a conversa. Ele diz pro Tai que tudo bem ele estar ansioso para participar do exame, mas ele também lembra que todo mundo da família passou de primeira. Ele avisa o Tai que se ele não passar nessa porra de primeira, as coisas vão ficar muito ruins, então ele começa a persegui-lo, colocando pressão. Mas aí eles ouvem a Ayaka gritando a plenos pulmões, e a encontram chorando e pedindo desculpas pro Shin no quarto dela. Todo mundo pergunta o que diabos aconteceu. E o Shin diz que não é nada demais. A Ayaka estava mexendo em uns cabos enquanto trabalhava num programa, e causou um glitch. De repente a tela gigante na frente dela liga, e uma cena de terror bizarra de um filme começa a passar. O Tai fica apavorado quando vê essa cena de terror aparecendo na tela. O cara se pergunta que tipo de glitch poderia levar essa merda toda. Mas espera aí, um segundo depois, a Mizumi e o Shen descobrem o que está acontecendo. A Futaba está morrendo de medo, congelada como uma estátua, e os irmãos dela suspiram enquanto a ajudam.
Ela tá toda arrepiada e enrolada num cobertor, e a Missumi revela que tem muito medo de fantasmas porque os poderes dela não funcionam neles. O Shin começa a falar de como a Futaba uma vez destruiu uma casa mal assombrada antigamente. A Missumi dá um tapinha na cabeça da irmã, dizendo que ela vai voltar ao normal depois de descansar um pouco, então eles têm que ficar de olho nela até lá. Mas caramba, isso é mais fácil falar do que fazer, porque a Futaba tem medo de qualquer barulhinho, subindo na cabeça da Missy. Yumi enquanto o vento batia nas janelas. O Shin aproveita para mencionar as supostas coisas paranormais que andam acontecendo na casa ultimamente porque o Golias está agindo todo estranho, e isso só assusta ainda mais a Futaba. Então a Mizumi tem que intervir antes que a Futaba arranque todo o cabelo dela. Depois disso, a Futaba vira um bebê grudento, grudada na Mizumi o tempo todo e precisando dos irmãos por perto. Ela até pediu pro Shin ir com ela no banheiro. Quando estão prestes a assistir um programa de terror na TV, o Shinzo dá um jeito e atira o controle para mudar essa merda. O Kingo tentando pregar peças na Futaba. Mas todo mundo desce a real nele rapidinho. Depois de cuidar da Futaba o dia todo, a Mitsumi se deita com ela e manda o Tai ficar de guarda para que elas possam ter um sono tranquilo. A Futaba ainda tá tremendo, então a Mitsumi decide ler a história favorita dela para dormir. Essa história é uma versão moderna de um conto popular japonês famoso. Começa com uma guerra pesada entre demônios armados e humanos, sem fim à vista. Um dia, uma velhinha encontra um bebê menino num rio e o pega. Assim que a Mitsumi chega nessa parte, ela apaga de vez e o Tai tem que assumir. Ele lê a história sobre o menino crescendo para ser a última esperança da humanidade, acabando por matar o melhor amigo demônio dele na batalha final. O Tai tá se contorcendo de nojo com essa história. Mas aí a Futaba começa a aplaudir. Ela voltou ao normal agora e pediu desculpas pro Tai por mostrar o lado fraco dela pra ele. O Tai tenta dizer pra Futaba que não é nada demais. Mas ela começa a falar de como a mãe dela costumava ler essa história pra ela antigamente. Ela costumava ser destemida e tal. Mas depois que a mãe dela morreu, ela começou a temer que não importa o quanto ela tentasse, as coisas que ela se importava seriam tiradas dela. A Futaba diz que se sente uma falha como a filha mais velha da família Yakuza, porque em vez de proteger os irmãos, ela tá aqui precisando ser cuidada sim. Ela desabafa sobre suas inseguranças e então agradece o Tai por ouvir, e ele diz que conhece o terror de perder as pessoas próximas a ele, mas diz que esse medo de perdê-las é o que o impulsiona a ficar mais forte para poder protegê-las. A Futaba só dá uma risadinha pra ele e manda ele pro quarto porque já tá tarde pra caramba. Ela agradece de novo e deseja boa sorte pro exame de licença dele. O Tai sai do quarto com isso, e a Futaba acaricia gentilmente a Mitsumi enquanto a cobre com o cobertor. Avançando para o dia do exame de licença de espião, o Tai e os outros competidores tiveram que começar correndo com pesos pesados amarrados nos pés, a Mizumi observando tudo da área de espera, torcendo pelo Tai. E o cara surpreende todo mundo e fica em primeiro lugar na corrida. Todo mundo fica impressionado com o novato da família Yakuza, mas algumas pessoas estão com uma cara bem azeda. Mais tarde, o Tai mastiga uns bolinhos de arroz feitos pela Mizumi, que diz pra ele descansar bem antes do próximo teste. Aquele cara de moicano que ele derrotou na última corrida os observa do canto. O cara tá planejando derrubar o Tai ali mesmo pra reivindicar a recompensa dele, e ele vem pra cima dele com uma adaga apontada direto pra ele. Mas antes que ele possa alcançar o Tai, uma rajada de vento forte joga o coitado pra longe, e outro competidor diz que lutar entre os competidores não é permitido. O moicano xinga esse cara chamado Roshi, mas aí ele percebe que a faca dele quebrou, então ele foge correndo. O Tai agradece o Roshi, que diz que não foi nada porque ele só estava protegendo o que ama. O Roshi tira um grão de arroz do rosto e come enquanto fala umas coisas sujas pro Tai. E o Tai não perde tempo, colocando a arma bem na cabeça dele e dizendo pra Mizumi tomar cuidado com esse maldito pervertido. O Roshi diz pro Tai que ele não precisa de arma porque ele já atirou direto no coração dele, e isso deixa o Tai ainda mais assustado. Mas espera aí, a Mizumi pareceu reconhecer o Roshi. A Mizumi tá furiosa, mandando esse paquerador universal largar o homem dela, mas o Roshi diz que ele tá de boa sendo a segunda opção também, tipo, que porra é essa? O cara agarra o rosto do Tai e começa a tirar fotos de perto, e ele até fez uma bonequinha do Tai com as roupas e cabelos que sobraram dos locais de missão dele. O Tai tá completamente apavorado agora, mas aí eles anunciam o próximo teste, e o Roshi agarra a mão dele e o arrasta. Em seguida eles têm que se libertar de correntes debaixo d'água, e o Tai passa por isso como se não fosse nada. O Roshi tá bem ali no próximo tanque, dizendo pro Tai que ele tá muito bonito molhado. Aí eles jogam um jogo de esconde-esconde com uns carrascos enormes atrás deles, e o Roshi consegue achar o Tai no meio e dá um abraço apertado nele. Isso faz o Tai surtar, e por causa disso ele atrai a atenção dos carrascos. O próximo desafio é desarmar uma bomba, e o Tai resolve isso com tempo de sobra. Mas o Roshi ainda tá por perto, incomodando ele como um maldito mosquito. Aí vem uma prova escrita e se você errar, eles te puxam pra cima e te prendem no teto. O Tai tá lutando com a prova, então o Roshi decide mostrar a folha de respostas dele, onde ele resolveu todas as questões. Sorte pro Tai, esse foi o último teste. E o exame de licença de espião termina ali mesmo. Todos os competidores na galeria e eles dizendo que é hora de coletar suas licenças de espião.
Mas espera aí, eles têm um último desafio antes de colocar as mãos nas licenças. O lugar todo começa a desmoronar, e todo mundo corre em velocidade máxima. Enquanto outros caem para todo lado, Tai e o Hashi desviam de todas as armadilhas como ninjas de verdade. Aquele desgraçado de Moicano aparece também, e ele vê isso como a chance perfeita de dar um soco na cara do Tai e derrubá-lo. O chão tá desmoronando sob ele, pronto para cair a qualquer momento. Mas o Roshi aparece, ele tá logo atrás do Tai, balançando o leque e lançando ele para segurança, enquanto ele mesmo cai na piscina com todos os escombros. Mas espera aí, o Tai não vai deixar ele ir tão fácil assim, ele segura a mão do Roshi, mesmo que o corredor inteiro ainda esteja desmoronando ao redor deles. O Roshi, comovido pela determinação do Tai, usa o leque para criar uma rajada de vento que levanta os dois. Eles caem em terra firme, com o Roshi segurando o Tai nos braços, e ele diz que ele passou no teste. O Tai está confuso, então o Roshi se apresenta como um espião de rank prata e o supervisor desse exame. Ele explica que enquanto os testes eram sobre verificar as habilidades dos participantes, também havia um fiscal designado para cada um para julgar seu caráter. E vemos esse velhinho minúsculo arrancando a licença do Mohawk e dizendo diretamente que ele falhou. Enquanto o Roshi desfila até a plataforma e tira a licença do Tai, ele anuncia que o Tai tem um caráter digno de respeito e confiança, e é por isso que ele passou no teste. O Tai está muito animado para pegar a licença, e ele acha que o Roshi estava brincando sobre ter uma queda por ele, mas o Roshi nega isso na hora, dizendo que ele realmente está afim dele, mas o Tai preferiria pular na piscina lá embaixo. Mais tarde naquele dia, eles dão uma festa enorme para comemorar o Tai conseguindo a licença de espião, e então, do nada, o Ishiro cai do telhado, agindo todo casual e explicando como ele criou passagens secretas nas paredes para espionar a Mizumi. Mas caramba, as paredes ficaram finas demais por causa disso, e ele caiu direto. Isso faz a Futaba perceber algo, e ela sobe em cima do Ishiro, fazendo ele derrubar um monte de coisas dos bolsos. Ela descobre que enquanto ele espionava Misumi, ele também usava as paredes Okás para assustá-la antes. Ishiro tenta explicar, mas Futaba não quer saber e começa a quebrar vários ossos dele. Com esse drama resolvido, eles tiram uma foto em família para celebrar Tai passando no exame de licença de espião, e colocam essa parada no álbum de família. Um tempo depois, Seiji recebe a notícia de que o velho que ele tinha preso escapou. Ele está puto porque nunca viu isso vindo e não percebeu que o velho faria um houdini nele. Agora o velho pode estar em qualquer lugar do mundo, mas o maluco está escondido na bolsa do Tai. O velho sai da bolsa, de alguma forma se espremendo lá dentro. Ele pede desculpas por ter entrado escondido com Tai, mas ele explica que o reconhecimento facial da casa não funciona mais para ele, já que ele esteve fora por tanto tempo. De qualquer forma, ele se apresenta como o novo avô do Tai, mas Tai não estava realmente ouvindo e sacou a arma direto no velho. Depois de muitos tiros, Mizumi intervém e esclarece todo o mal-entendido. Tai pede desculpas por ter surtado antes, mas Mizumi não o culpa porque qualquer um surtaria se um velho estranho saísse da sua bolsa. Ela reintroduz Tai e diz a ele que o velho é o avô dela, Ban. Ayaka chega e entrega uma toalha para Ban se refrescar. A primeira coisa que Ban faz ao ver Ayaka é começar a elogiá-la, dizendo quão linda ela está e tentando convidá-la para sair. E considerando que Ayaka tem apenas 16 anos, não é surpresa o motivo pelo qual ele foi preso em primeiro lugar, Ban se recompõe e vai até Tai para dar os parabéns pela sua rápida reação com a arma. Então ele obtém a prova dele como marido de Mizumi, e fica feliz por ter feito a viagem. Em seguida ele oferece diretamente a Tai uma pilha gorda de dinheiro como presente de casamento. Mizumi pergunta se Ban realmente veio até aqui só para parabenizá-los por cisarem. Ban diz que sim, porque qual avô não gostaria de ver seu neto se casando? Na verdade, ele queria ter vindo antes, mas algumas coisas o impediram. Mas agora que ele tá aqui, ele quer levar Tai em uma aventura de avô e neto, então ele pega Tai e começa a ir em direção à porta. Mas antes que eles possam sair, o fio de Ishiro agarra Ban. Droga, Ban fica chocado ao ver Ishiro aqui, porque o cara deveria estar no exterior em alguma missão secreta ou algo assim. Ele recebeu uma ligação da polícia para prender aquele Khan fugitivo, Ban Yakuza, e agora ele está de volta. Ban começa a reclamar que Akiro está exagerando. Ele explica que foi apenas colocado em uma prisão de segurança máxima, como parte de uma missão secreta, então ele só quer adicionar um pouco de diversão antes de retornar. Mas Ishiro não quer saber, ele sabe que a boca de Ban é tão solta quanto um maldito canhão, e ele entregaria segredos nacionais sem nem pensar duas vezes, só para impressionar as moças. Então, em nome da segurança nacional, Ishiro proíbe diretamente Ban de sair de casa. Ele explica que foi legal te ver de novo, mas suas férias acabaram. Volte para a prisão quietinho, ou as coisas vão ficar muito feias. Ban acha isso hilário porque ele se acha imparável. Ban acha engraçado que Ishiro pense que ele pode realmente impedi-lo de ir aonde quiser quando ele é o membro mais velho e experiente da família Yakuza. Ele desafia Ishiro a tentar impedi-lo, e então BAM! Ele escapa como um ninja sorrateiro, joga uma bomba de fumaça para causar caos e desaparece no ar. Quando a fumaça se dissipa, Ban já foi embora há muito tempo, e ele levou Tai com ele. Ashiro recebe uma ligação de Seiji, e Ashiro diz a ele que Ben conseguiu escapar dele,
mas ele levou Tai com ele, então ele obterá a localização deles para ele e enviará para Seiji. Enquanto isso, Golias aborda Mizumi com uma foto antiga, e há algo suculento acontecendo nela. Após aquela noite louca, Ishiro liga para Tai e conta a verdade sobre Ben. Acontece que esse cara é um espião lendário com habilidades incríveis de dobrar ossos. Ele pode deslocar suas articulações como se não fosse nada e escapar de qualquer instalação. Ele tem segredos loucos guardados de todos os seus anos na ativa. Então há um exército inteiro de pessoas que querem colocar as mãos neles. Se Tai tiver que ser um pouco bruto para detê-lo, tudo bem, mas é melhor ter certeza de que ele pegue Ban antes que as coisas fiquem loucas. Tai está disposto a parar Ban, então Ishiro pergunta o que Ban está fazendo no momento. Acontece que ele está flertando com um monte de moças, e ele começa a revelar segredos de estado para impressioná-las. Como se não fosse nada, Ti tenta calá-lo cobrindo sua boca, mas Ban escapa de seus dedos e sai. Então Ban diz a Tai que ele é muito jovem para pegar um profissional experiente como ele. Mas Ban percebe que Tai está um passo à frente porque ele já colou Ban em uma cadeira. Agora Ban está preso, ou pelo menos estaria se ele não tivesse totalmente de boa em ficar de cueca. Ele diz a Tai que ele tem muito a aprender se ele quiser colocar um dedo nele, mas ele é bem-vindo para tentar o quanto quiser. Depois de várias tentativas fracassadas, Tai finalmente joga a toalha e aceita que não vai pegar Ban. Mas ele ainda está se perguntando por que Ban passou por todo esse trabalho para escapar da prisão se era apenas uma missão secreta. Ele poderia ter esperado até o fim da missão. Mas acontece que hoje é um dia especial para Ban. Embora ele duvide que Tai entenda por que isso é significativo para ele. Então o bartender aparece e reconhece Ban de alguns anos atrás. Então ele oferece a ele uma de suas bebidas favoritas. Ban fica animado porque também era a bebida favorita de sua esposa, então ele oferece um copo a Tai, mas Tai recusa, pois ainda é muito jovem para beber. Ban começa a reclamar que Tai é muito rigoroso com as regras, e que a esse ritmo ele nunca terá netos dele. Cuspiu sua bebida em choque, mas Ban está falando sério sobre querer esses netos, então ele diz que contará a Tai tudo sobre como ele beijou sua esposa na época. Tai não quer ouvir, mas Ban continua falando de qualquer jeito. Ele começa falando sobre como sua esposa era linda e alegre. Antes de conhecê-la, Ban não se importava com nada, nem com o mundo, nem consigo mesmo. Mas tudo mudou quando ele a conheceu. Ela foi a primeira pessoa com quem Ban realmente se importou, e ela queria que ele cuidasse de si mesmo tanto quanto ele cuidava dela. Ban disse que ela era uma mulher incrível, boa demais para um cara como ele. Ele sente que Tai pode se identificar com sua história, e é por isso que ele quis compartilhá-la como alguém que também se casou na família Yakuza. O amor pode ser infinito, mas sua vida ainda vai acabar um dia. Então Ban quer que Tai aproveite cada momento para não se arrepender de nada. Ele só quer que Isfra-Tai e Mizumi sejam muito felizes. Então Tai diz a ele para não se preocupar, porque Mitsumi já o está deixando mais feliz do que ele jamais esteve. E ele vai fazer de tudo para garantir que Mitsumi sinta o mesmo por ele. Ban fica animado ao ouvir isso e diz que levará Tai a outro bar com um serviço ainda melhor para lhe proporcionar um tempo incrível. Mas do nada, uma senhora entra no bar. E antes que Ban possa sequer notá-la, ela coloca algemas em seu pulso. A senhora avisa Ban que se ele tentar arrancá-las, elas explodirão, então é melhor ele se cuidar, a menos que ele queira explodir a mão de sua esposa também. Mizumi finalmente aparece e pede desculpas a Tai por demorar tanto. Ela apresenta a senhora como sua avó Keiko, e a mente de Tai fica chocada porque ele pensava que Keiko estava morta ou algo assim, com base no que Ban estava falando. Ban começa a abraçar Keiko e a convida diretamente para sair, alegando que ele se deu o trabalho de pedir conselhos às moças aqui para conseguir o presente perfeito para ela e até conseguir o vinho favorito dela. Mas droga, mesmo que Keiko adorasse um encontro de aniversário, ambos ainda têm muito trabalho a fazer, então ela pede a Ban para voltar para a prisão e continuar seu trabalho secreto. Eventualmente, Ban concorda em voltar e Tai finalmente entende por que ele passou por todo o trabalho para escapar, porque era o aniversário dele com Keiko. Até Mizumi esqueceu completamente disso, até que Golias lhe mostrou aquela foto antes. E embora Tai ainda ache que Ban foi imprudente por causar tantos problemas, ele entende o sentimento de querer estar perto de quem você ama. Mizumi estava ouvindo a conversa com Ban e ouviu tudo sobre como Tai disse que não se arrepende de ter se casado com ela e como é a coisa mais feliz que aconteceu a ele, e ela sente o mesmo. Enquanto isso, no carro, Ban diz a Keiko como Mizumi encontrou um marido incrível. Keiko concorda, assim como ela sabe que tem muita sorte de ser casada com Ban também. Alguns dias depois, Ban foge da prisão novamente para visitar a família. Mas quando ele aparece, Ayaka é a única lá. Ele pergunta a ela onde todos foram, então ela diz que eles saíram para a viagem de compras mensal. E Ban fica chateado porque ele não chegou a tempo de ir com eles. Enquanto isso, no shopping, todos acabaram de comer, e cada um tem suas próprias coisas para resolver, então eles decidem se separar por enquanto. Mas antes que Ishiro saia, Futaba pede a ele para pagar a conta de todos, porque ele é o mais velho. Ishiro não quer saber porque ele não se importa com ninguém aqui que não seja Mizumi. Mas então Mizumi pede a ele para pagar, exibindo aquele charme fofo, e ele não resiste. Assim que a conta for paga,
eles concordam em se encontrar novamente em 2 horas. Enquanto passeia com Mizumi, Tai percebe que não vai a este shopping há anos. Ele pergunta a Mizumi o que eles precisam comprar aqui, e ela repassa a lista, dizendo que são as coisas de sempre, como papel higiênico, leite, balas e granadas. Mizumi vai até uma máquina de moedas e joga 100 ienes. Pegando umas 20 granadas, depois ela vai até o balcão do Starbucks e pede 100 kg de balas, recebendo exatamente o que pediu. Tai começa a questionar se este é um shopping normal ou não. Mizumi confirma suas suspeitas, revelando que este lugar é um fornecedor para espiões, vigaristas e todo tipo de gente do submundo, mas eles ainda precisam fazer compras sérias, então Mizumi diz a Tai para se apressar. Enquanto isso, Shen acabou de comprar um novo cartão de memória, e Shinzo não consegue decidir qual arma quer, mas ele está demorando muito, então Shin escolhe uma para ele. Futaba está ocupada visitando seu quiroprático e com quantas pessoas ela teve que lutar este mês. Suas costas estão tão rígidas quanto um cano de metal. Em outra nota, Nano está comprando pílulas de cimento, enquanto Kengo pegou um creme de disfarce. E Ashiro se juntou a um livreiro para pegar um livro super especial por algum motivo. Tai está começando a pegar o jeito deste lugar, então ele deixa sua camisa à prova de balas na lavanderia e a deixa limpa e fresca, pronta para se juntar a Mizumi novamente. Mas bem antes de sair, uma garotinha agarra seu braço e pede ajuda. Tai a leva até Misumi, e a garota se apresenta como Suzu, explicando que seu pai foi levado para baixo por algumas pessoas assustadoras. Mizumi percebe a situação e leva as duas para o elevador, revelando que o shopping tem um andar subterrâneo secreto para o mercado negro chamado Castelo Gaion. A mente de Tai fica chocada que um lugar como este esteja bem debaixo do shopping, mas Mizumi o avisa para não baixar a guarda porque ele pode acabar sendo vendido como um produto. A única razão pela qual eles ainda não foram atacados é porque as pessoas sabem o quão perigoso é mexer com Mizumi. Suzu ouve seu pai sendo espancado, e acontece que ele costumava ser um mula para o cartel de drogas, mas ele parou quando teve sua filha. Agora o cartel está tentando arrancar seus olhos e pulmões, mas antes que qualquer coisa ruim aconteça, Tai intervém e derruba o psicopata careca. Suzu finalmente se reúne com seu pai, mas Tai e Miss Yumi têm problemas maiores porque agora todo o mercado negro está atrás de Tai com uma recompensa de 500 mil léus em sua cabeça. Tai tem habilidades, mas enfrentar tantas pessoas ao mesmo tempo é simplesmente impossível. Felizmente, antes que ele seja cercado, Ishiro aparece para salvar o dia com o resto da família. E quando eles terminam, o mercado negro é eliminado, e o andar do porão desmorona. Todos saem juntos, e no que diz respeito à família Yakuza, esta foi uma viagem de compras de sucesso. De volta ao dia em que Tai e sua família estavam descendo a estrada, Tai estava todo animado, mostrando suas incríveis habilidades em videogames para seu irmão mais novo. Sua mãe estava reclamando que ele se esforça muito mais em seus jogos do que na escola. Mas seu velho não é muito melhor porque ele só pensa em trabalho, mal passa tempo com eles como família. Recentemente o cara teve uma folga, então eles planejaram uma viagem de acampamento incrível. Mas a sorte não estava do lado deles porque começa a chover muito assim que eles chegam, então vai ser arruinada. O pai pede desculpas a todos, mas Tai diz que tá tudo bem e continua fazendo o que faz, jogando seu jogo. Aí a porca torce o rabo e o carro sai descontrolado e a família inteira dele é dizimada. Tia então acorda desse pesadelo danado e fica na cama por alguns minutos, pensando no que rolou. Mais tarde naquele dia ele vai pro quarto da Shin para ela analisar essa coisa de armazenamento óptico que pegaram do Kiragal e descobre que é a lista de convidados da festa de casamento dos pais deles. A maioria das pessoas ali eram civis normais, então um casamento público não é tão estranho, mas o que é esquisito é que os pais do Tai também estavam nessa lista. Eles não conseguem tirar conclusões sólidas só de uma lista de convidados. Mas a Shin sabe de uma coisa com certeza. Tinha que haver alguma conexão entre a família Yakuza e os pais do Tai antes mesmo deles nascerem. O Tai parece estranhamente calmo com a revelação porque desde que o Kiragal soltou a bomba que alguém está por trás da morte da família dele, o Tai vem se preparando mentalmente para qualquer coisa que vier. No momento, porém, ele está preocupado com a Mizumi porque ela está chocada. Ela começa a chorar e diz que eles deveriam se divorciar porque ela acha que não merece ser casada com ele. Ela se culpa pela morte dos pais dele porque eles se envolveram com a família dela. Então ela se sente culpada pra caramba. Mas o Tai pega a mão dela e diz que eles não sabem ao certo se a família Yakuza causou o acidente. E não importa qual seja a verdade, desde que a Sra. Yumi não esteve diretamente envolvida, ele nunca vai deixar de amá-la, então é melhor ela parar de falar em terminar. Mas com tudo isso dito, o Tai ainda quer descobrir a verdade sobre o que aconteceu com os pais dele. Então ele pede pra Shen ajudá-lo. A Shen diz que já estava planejando ajudá-lo desde o começo, porque ele é o irmãozinho dela agora. Mas droga, essa informação também foi um choque pra ela. Normalmente, todos os dados sobre a geração anterior da família Yakuza são apagados por motivos de confidencialidade. Então o fato de essa lista ainda existir significa que o submundo do crime deve estar envolvido de alguma forma. Eles não têm outra pista, então a Shin acha que vale a pena ir no lugar onde toda a informação acaba, a Biblioteca dos Mortos.
O Tai segue a pista da Shin e vai para o parque. Ele avista uma tampa de bueiro bem no meio do maldito chão. Ele desce e a Shin explica que a Biblioteca dos Mortos é uma organização privada patrocinada pela Associação de Espiões. Então a informação lá é certeira, e talvez, só talvez, ele finalmente descubra por que diabos os pais dele morreram. Mas a Shen o lembra de ficar esperto porque lugares assim são sempre um desafio danado. Quando o Tai entra, ele vê um cara lendo um livro e rindo, mas do nada a bibliotecária o apunhala direto na cabeça. Essa garota Mei leva a política de silêncio muito a sério. O Tai fica aliviado por não ter feito barulho acidentalmente, e a Shin o informa que o nome da bibliotecária é Mei, e ela absolutamente não suporta ninguém perturbando seu território. As penalidades dependem do barulho que você faz, um espirro, e ela provavelmente te mataria direto, mas se você estiver apenas agindo de forma barulhenta e desagradável, ela provavelmente quebraria alguns dos seus braços. A Mei é uma espiã de patente prata, então o Tai não tem chance em uma luta direta. A melhor aposta dele é desviar dela como louco, mas vai ser um saco porque ela patrulha a biblioteca silenciosamente. Desde que o Tai mantenha a boca fechada, ele deve ficar bem, mesmo o fone de ouvido dele sendo um risco. Então a Shin abaixa o volume o máximo que pode, o Tai se esgueira pela biblioteca e vê a Mei matando um pobre coitado só porque ela não gosta da cara dele, e essa merda não é justa de jeito nenhum. Continua procurando pela biblioteca, e mais gente morrendo pelo menor barulho, o Tai acidentalmente derruba um livro enquanto procura, e isso poderia ter custado a vida dele. Mas felizmente ele o pega antes que faça qualquer barulho, e todos respiram aliviados. O Tai continua procurando, mas a organização desse lugar é uma bagunça danada. Ele está lutando para descobrir onde diabos fica qualquer coisa. Eventualmente ele encontra a pasta com todos os registros civis da última década, e dentro ele avista os registros do pai dele. Mas droga, o arquivo não dá nenhuma informação útil pro Tai. Ele está puto por ter arriscado a vida dele à toa. Mas então ele percebe que tem um encaixe no livro para o dispositivo de armazenamento óptico. Ele o retira e o insere no buraco. E assim que ele faz isso, as páginas do livro passam por uma transformação maluca e revelam um arquivo dizendo que a família do Tai foi dizimada por Tenpopo. Mas aí a merda acontece porque o livro começa a se autodestruir e em questão de segundos, ele explode. O som foi ensurdecedor, então a Shin avisa que a Mei definitivamente vai atrás dele agora, e o Tai é melhor se abaixar para evitar ela. O Tai consegue desviar do primeiro ataque da Mei e com a orientação da Shin, ele dispara um choque elétrico em uma tomada, fazendo toda a maldita biblioteca apagar. Na escuridão, a Shin diz pro Tai correr o mais rápido que puder. Mas enquanto ele tenta escapar, a Mei o alcança porque mesmo no escuro, ela consegue rastreá-lo apenas pelo som dos movimentos dele. Ela vai se divertir rasgando ele em pedaços, então ela avança contra ele. Ao mesmo tempo, a Shin diz pro Tai virar e correr para um corredor próximo. Nesse momento, a Mizumi tem uma ideia genial. Ela diz pro Tai tirar o fone de ouvido e apontar para Mei, e quando ele faz isso, ela aumenta o volume ao máximo e grita no microfone. Derrubando a Mei, a Mizumi descobriu que a Mei deve ser hipersensível ao som, que é por isso que até o menor barulho a irrita. O fone de ouvido de ponta da Soshin sobrecarrega os ouvidos dela e a faz desmaiar. Além de quase bater as botas, o Tai consegue uma pista de quem matou os pais dele. Então mais tarde, ele vai atrás do Ishiro para pedir ajuda para rastrear o Tampopo. Mas droga, o Ishiro aproveita a chance para infligir uma dor séria no Tai. Enquanto o Tai está amarrado, o Ishiro revela que já ouviu falar do Tampopo antes. E não foi só a família do Tai que eles mataram, eles também mataram a mãe da Misumi. O Ishiro usou todos os recursos disponíveis da família Yakuza para encontrá-los. Mas ele ainda não tem nenhuma pista, tudo o que ele sabe é que eles são uma organização poderosa que tem como alvo a Mizumi. E todos os membros deles usam tatuagens de dente de leão nas mãos. Tem sido muito frustrante para o Ishiro, mas o Tai implora para ele não descontar nele. O Ishiro se acalma e agora menciona que tem que dar os créditos ao Tai, porque a recente revelação dele sobre o envolvimento do Tampopo na morte dos pais dele o ajudou a refinar sua própria busca. Como o pai do Tai trabalhava na área médica, o Ishiro descobriu que na época em que a família do Tai se foi, outros 15 profissionais médicos morreram em acidentes semelhantes. E a única coisa que todas essas pessoas tinham em comum é que todas tinham algum tipo de conexão com o chefe da clínica Kawashita, Makoto. Ele pode não ser o cérebro por trás de tudo, mas ele definitivamente está envolvido. Tampopo matou a mãe deles e a família do Tao, e agora eles estão atrás da senhorita Yumi também. Então o Ishiro pergunta ao Tai se ele quer unir forças e expor a verdade sobre Tampopo, e o Tai obviamente topa. O Tai vai disfarçado na clínica médica Kawashita, usando o disfarce de um velho com alguma doença pulmonar ou algo assim, e a Mizumi interpreta a velha esposa dele, se divertindo muito com isso. Eles entram no hospital, e a Mizumi está preocupada porque o Tai está agindo como um velho de verdade. Mas quando ela pergunta o que há de errado, o Tai explica que o Ishiro o fez usar pesos pesados nessa missão, mesmo que pudesse ser arriscado. Então a Mizumi vai ter uma conversa com ele quando voltarem para casa. Em seguida, o Tai é chamado. Então a Mizumi o empurra para o médico, e ele fica cara a cara com o Makoto.
O Makoto o examina e diz que tudo parece normal, mas ele fica impressionado que um velho como o Tai ainda tenha todos os dentes intactos. O Makoto diz ao Tai que fará o seu melhor para dar a ele um atendimento de primeira, então se ele precisar de alguma coisa, é só falar. Mais tarde, o Tai é levado para o quarto dele, e essa merda não faz muito sentido para ele porque o Makoto parecia genuinamente investido em garantir que seus pacientes recebessem um cuidado adequado. Mas a Mizumi está apenas aproveitando a chance de passar tempo com o Tai e interpretar a esposa dele. Ela espera que eles não tenham mais que lidar com assassinos e recompensas, para que possam desfrutar de momentos como este quando envelhecerem. E o Tai acha que ele também gostaria disso. Mais tarde naquela noite, o Makoto encerra o expediente e vai para casa. Então o Tai entra em ação e se prepara para se esgueirar até o escritório do Makoto. Uma vez lá dentro, ele confere o computador. E embora pareça um computador comum, ele tem um monte de pastas vazias que parecem muito suspeitas, um histórico de navegação impecável e sistemas de segurança que são exagerados. Com algumas ferramentas tecnológicas fodas da Shino, ele consegue escanear o disco rígido e encontrar arquivos sobre algo chamado Projeto Sumiyoshino. É tudo sobre como a família Yakuza é conhecida por seus poderes super-humanos. Mas o segredo por trás disso é na verdade bem simples. Os chefes da família Yakuza produzem uma proteína chamada sumonina, e essa proteína é o que lhes dá seus sentidos e habilidades super-humanos desde jovem. Mas aqui está o detalhe, os efeitos da proteína não se limitam apenas à família Yakuza. É também uma droga de aprimoramento de desempenho para pessoas normais. O problema é que eles não conseguem fazer essa merda artificialmente, então se Tampopo quiser produzir em massa, eles precisam colocar as mãos na fonte natural da proteína, o coração da Mizumi. A mente do Tai fica explodida com essa revelação, mas antes que ele possa processar completamente, o Makoto aparece sorrateiramente, o prendendo no chão com um bisturi apontado para ele. O Makoto tinha ouvido rumores, mas ele está surpreso que o assassinato do Tai realmente falhou. Então o Tai pergunta diretamente se ele é quem matou a família dele e a mãe da Mizumi. Mas o Makoto não vê necessidade de responder a uma pergunta trivial porque o Tai está prestes a morrer em breve. Ele tenta apunhalar o Tai direto no peito, mas o bisturi é bloqueado pelo peso pesado que o Sashiro fez o Tai usar, então o Tai empurra o Makoto e o eletrocuta. Mas droga, essa merda não parece afetar o Makoto. Ele a anula como se não fosse nada, e então dispara um flashbang antes de fugir com o laptop e todas as informações que ele contém. O Tai tá puto que o Makoto escapou, mas pelo menos ele conseguiu copiar um monte de dados do disco rígido para o pendrive da Shin. Agora ele sabe qual é o plano maligno do Tampopo, e ele não vai deixá-los escapar por causa da Mizumi. Obrigado por assistir. Inscreva-se para não perder a próxima parte.